Boa noite, pessoal. Primeiramente, muito obrigado por estarem aqui nesse sétimo dia, né, de Descomplicando o Azure. Esse aqui é a última talk de vocês, né? Então, muito obrigado em dobro por estarem aqui esse horário, esperando para a gente conversar um pouquinho mais sobre Kubernetes, um pouco mais sobre AKS. Meu nome é Lucas Santos, eu vou falar um pouquinho mais sobre mim daqui a pouco nos slides de apresentação que eu montei para vocês. E eu queria dar alguns disclaimers antes de começar essa apresentação, queria mostrar um pouco de quem eu sou e tudo mais, antes de entrar direto numa tela, né? Eu vou falar um pouco sobre AKS, vou falar um pouco sobre Kubernetes também, na verdade essa palestra é inteira sobre AKS e Kubernetes, a gente vai montar uma aplicação, né? Vamos pegar uma aplicação que já está montada, obviamente, não vou montar uma aplicação do zero, e a gente vai fazer com que ela seja funcional em produção usando o AKS e o Kubernetes. Alguns disclaimers antes, eu não vou entrar em detalhes muito grandes sobre o que é o Kubernetes, sobre como ele funciona internamente, assim, em muitos detalhes eu vou entrar principalmente nos detalhes mais básicos, tá? Não faz parte desse workshop a gente entrar tão fundo nos detalhes do Kubernetes, tá? Então, hoje a gente vai conseguir subir uma aplicação colocando alguns serviços, DNS, vamos colocar também um banco de dados, vamos subir as aplicações com banco de dados. Eu vou explicando aos poucos como que a gente consegue transformar essa aplicação que a gente está subindo agora em uma aplicação que seja completamente escalável e completamente pronta para você colocar isso em produção e bombardear isso aqui de requisições, tá? Eu vou deixar minhas redes sociais aqui agora há pouco, mas em pouco tempo, na verdade. E eu queria só dizer isso para vocês. Então, vamos começar agora. Vamos falar um pouquinho mais sobre Kubernetes com AKS, beleza? Bom, vamos começar aqui agora, né, pelo nosso workshop. Vou primeiro me apresentar para vocês, né? Meu nome é Lucas, eu sou Lead Solutions Architect na Nextcode. A gente trabalha com detecção de documentos e fraudes, né? Validação de documentos e detecção de fraudes. E eu também sou Microsoft MVP na tecnologia na categoria de DevTech, que é a categoria que engloba toda a questão de JavaScript, Node.js, TypeScript e tudo mais, né? Essas daqui são as minhas redes sociais mais utilizadas, então se vocês forem olhar para procurar as referências, né, e os códigos que eu vou usar nessa apresentação aqui, eles vão estar todos no meu GitHub, que é esse aqui embaixo, né, Doctor. No meu Twitter, se vocês querem perguntar alguma coisa, qualquer coisa. No Medium eu tenho alguns artigos que eu acabei colocando lá, alguns sobre Kubernetes, outros sobre outras coisas, então quem quiser dar uma lida lá. E para qualquer outra rede social que vocês queiram entrar em contato, pode entrar diretamente no meu site. Lá tem tudo, inclusive e-mails e etc. Tá? Algumas iniciativas que eu participo, que eu faço parte, eu organizo, né? O NodeBR e o JSSP são as maiores comunidades de JavaScript Node do Brasil. No caso do NodeBR, né? JSSP na comunidade de JavaScript de São Paulo. Eu faço parte também do Barraco. O Barraco ele é um hackerspace, estamos montando um hackerspace, então entra lá em obarra.co e dá uma olhada lá nos nossos últimos tweets e tudo mais. É um espaço de aprendizado coletivo, vai ser bem bacana, e lá tem todas as definições e todas as coisas que a gente está pretendendo fazer. Eu também faço parte do Training Center, é uma comunidade de conhecimento aberto, então você pode entrar lá no site e ensinar alguma coisa, aprender alguma coisa. Todo mundo que está no Training Center está querendo aprender alguma coisa ou ensinar alguma coisa para alguém, entendeu? Então é uma comunidade bem legal se você está querendo aprender e está querendo ampliar os seus conhecimentos, tá? Esse ano, todo ano na verdade, acontece o ABC Dev. O ABC Dev é um evento, o maior evento de tecnologia aqui da região do ABC Paulista. Esse evento ele reúne vários profissionais e várias palestras em algumas trilhas sobre diversos conteúdos diferentes. Esse ano a gente já começou a vender os ingressos e também tem o nosso Call for Papers que está aberto, então se você quiser submeter alguma palestra para palestrar no evento, entra lá em abcdevelopers.org que você vai ter toda a guia para você fazer isso lá. Se você conhece alguém que esteja interessado, como esse evento é totalmente criado pela comunidade, para a comunidade, a gente não tem nenhum lucro sobre ele, então a gente depende fortemente de patrocinadores. Então se você conhecer alguém que possa estar interessado em patrocinar esse evento, pode mandar para mim um e-mail diretamente e a gente pode conversar, beleza? O que eu vou falar aqui para vocês agora? Eu vou mostrar o que a gente vai fazer, tá? Então eu estou aqui no meu painel da Azure aqui, tá? Então eu coloquei a Azure em branco aqui para ficar mais fácil para vocês verem. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um cluster
AKS, tá? Um cluster do Kubernetes que está aqui. Isso aqui vai mudar, tá? De acordo para cada pessoa, vai mudar isso aqui, mas isso aqui o meu tá aqui já. E a gente vai subir uma aplicação. Essa aplicação que a gente vai subir é o Ship Manager. Tá? O que é o Ship Manager? O Ship Manager é uma aplicação de gerenciamento de navios e portos. Tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa já salva. Acho que não. Não tenho nada. Então o que acontece? Nessa aplicação aqui que eu utilizo ela muito para explicar o que é Event Sourcing, né? Então a gente vai dar vai poder interagir com ela, criar portos, por exemplo, e também criar navios, tá? Então, quando a gente cria um navio, cria um porto, a gente consegue entrar aqui dentro da aplicação e ver o que está acontecendo, né? Então a gente consegue ver os eventos que aconteceram, a gente pode tirar ele de algum porto, colocar ele de volta num outro porto, e a gente consegue também ter as mesmas visões aqui do porto, tá vendo? Então tem todo o evento, tudo que está acontecendo aqui. E, obviamente, infelizmente, ela não suporta clique no navio ainda. Bom, isso aqui que a gente vai subir, essa aplicação ela já está no meu GitHub, que é esse aqui, tá Chaos Docker / Event Sourcing Demo App, então se vocês quiserem entrar, esse carinha aqui em cima, né? Ele está dividido em duas partes, front-end e back-end. Eu não vou explicar claramente o que cada um é, porque não faz muito sentido para a gente. Está explicando o porquê que a gente vai precisar escrever isso aqui. Então, quem tiver interesse, né, tem todo o README aqui falando como isso aqui funciona e tal. E essa aqui é a aplicação, tá? Ela está rodando com Docker Compose. Isso significa que, se ela está rodando com Docker Compose, ela deve ter um Dockerfile. Né? O que a gente vai fazer? O Kubernetes ele é um orquestrador de containers. Tá? Eu vou explicar isso mais para frente, mas o Kubernetes ele é um orquestrador de containers. O que isso significa? Ele significa que quando você tem um container, né, quando você tinha containers, ele vai gerenciar toda essa parte para vocês. Né? Quando você tem algum container, ele vai conseguir gerenciar esses containers em diversas máquinas, etc. A gente vai chegar nisso um pouco mais tarde. Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que a gente vai usar o Docker, tá? Porque a gente vai ter containers aqui. Eu não vou entrar a fundo no que é o Docker, como funciona o Docker e essas coisas, porque senão a gente vai perder muito tempo, tá? Mas o que vocês precisam saber é o seguinte, a gente vai ter o Docker aqui, e o Docker vai ser o responsável por subir a nossa aplicação. Então, essa imagem já está montada aqui, então quem quiser testar essa imagem aí em casa, pode testar, ela está no meu Docker Hub aqui, ó, dockerhub.com/Chaos Docker, que é esse carinha aqui. Então, meu Docker Hub é esse mesmo assim. Eu não sei se eu consigo pegar o link. /u/Chaos Docker, tá aqui em cima. Então, esse aqui é o meu Docker Hub, tá? Ela já está aqui, a Event Sourcing Front-End, Event Sourcing Back-End, então eu coloquei elas hoje aqui. Tem algumas outras aplicações que vocês podem testar também, tá? Não tem porque vocês podem testar, inclusive no Kubernetes, no AKS que a gente subiu hoje, vocês podem fazer grandes usos dessa API aqui, dessas APIs, e sejam felizes aí de testar. Beleza? Então o que a gente vai fazer basicamente? Qual que é a nossa agenda? Né? Eu vou criar um cluster do Kubernetes aqui no AKS, na Azure, e vou subir essa aplicação lá. Tá? Então a gente vai passar passo a passo do que é o AKS, passar passo a passo como é que a gente sobe uma aplicação no AKS, como é que a gente cria os nossos controladores, nossos deployments, serviços, expõe ela para a web, abre essas aplicações para um DNS externo, etc. Entendeu? Então, vamos começar por lá. Então, vou abrir aqui novamente a minha apresentação, que eu quero mostrar para você o que é um cluster do Kubernetes, tá? Eu vou explicar para vocês por cima o que é o Kubernetes e como que ele funciona, tá? É para vocês entenderem como funciona o AKS e todos os outros gerenciadores de Kubernetes que existem por aí também, tá? O Kubernetes, ele surgiu dentro do Google como uma ferramenta de orquestração mais ou menos por volta dos anos 2000. Ele foi criado, né, a parte que ele foi criado a partir de um projeto chamado Google Borg, tá? Esse projeto ele surgiu dentro da Google aí por um determinado tempo, nos anos 2000, e a primeira versão open source, né, que ele foi feito open source, foi lançado em 2015, tá? E ele hoje, né, depois de determinado tempo, o Google doou essa tecnologia para a CNCF. A CNCF é Cloud Native, alguma coisa Foundation, Cloud Native Computing Foundation, que é um projeto open source, né, como um projeto open source, e hoje a Cloud Native Computing Foundation, que é uma parte da Linux Foundation,
toma conta desse projeto. Ele é um projeto open source, você pode entrar lá, github.com/kubernetes. E a Kubernetes significa timoneiro em grego, né? Então, grande parte do que a gente faz aqui grande parte do que tem no ecossistema do Kubernetes é escrito em grego, não sei porquê. E ele é escrito em Go, né? Originalmente o Kubernetes foi escrito em Go. O que é o Kubernetes, né? Quando a gente tinha lá atrás algumas aplicações, né, que usavam máquinas virtuais, a gente geralmente, deixa eu pegar uma ponta aqui, a gente tinha uma aplicação, né, que estava rodando dentro de uma máquina virtual, são várias aplicações, todas elas usavam bibliotecas do kernel, né? Então, o que isso significava? Toda vez que você tinha uma máquina virtual rodando numa máquina hospedeira, né, você tinha um guest OS, chamado guest OS, que era o sistema operacional hospedeiro, né? Esse sistema operacional hospedeiro, ele era um sistema operacional completo, que era instalado dentro de cada máquina virtual, e essa máquina virtual rodava como se fosse um computador à parte, né? Ela não sabia que estava dentro de uma outra máquina, então ela rodava como se ela estivesse no computador à parte. Todas as chamadas dessas máquinas virtuais eram interceptadas por um hypervisor, que era um controlador das máquinas virtuais, que passava as chamadas de kernel de dentro dessas máquinas virtuais para fora, para o kernel real, e aí essas respostas do kernel real iriam para dentro da máquina virtual como se fossem as respostas do próprio sistema operacional que estava rodando dentro delas. Tá? Qual que era o grande problema? Você tinha que instalar em todas as máquinas virtuais um sistema operacional completo, e isso é muito pesado, né? Então, depois de muito tempo, surgiu o Docker, surgiram os containers, na verdade, né? O container ele não é uma tecnologia relativamente muito nova, é uma tecnologia mais ou menos antiga já, de Linux Containers, né, o LXC. Teve várias implementações de Linux Containers, teve Jails, teve várias outras coisas, mas eles eram muito complicados de se utilizar, né? E aí o Docker veio e padronizou isso tudo. O que é um container? Um container ele é essencialmente um processo. Então cada container é um processo que roda uma série de coisas, né? Ele pode rodar desde uma aplicação super simples até um sistema operacional completo, como por exemplo o Linux dentro do Docker, né? É possível rodar ele dentro de um container. Qual que é a grande diferença entre você ter um container e ter uma máquina virtual? Você não tem mais o guest OS, você não precisa instalar o sistema operacional completo dentro do container, porque o Docker Engine, que faz o papel de hypervisor, ele vai conseguir compartilhar as bibliotecas e todas as chamadas do kernel da máquina hospedeira para dentro dos containers. E cada container é isolado, então ele não sabe o que está rodando ao lado dele, tá? E ele pensa que é uma aplicação única, né? Então ele vai pensar que ele está rodando sozinho, que ele está dentro de uma máquina só para ele. Tá? Então, isso abriu por muitos anos várias portas para você, por exemplo, conseguir. Por que é chamado de container? Né? Porque você colocava tudo dentro da sua aplicação, dentro desse processo. E você podia transportar esse processo para qualquer uma das máquinas, para qualquer ambiente que você precisasse, sem precisar ficar mexendo em configuração, etc. É simplesmente você pegar e importar um container de um lado para o outro. Isso era muito simples, o container pesa significativamente menos do que uma máquina virtual, e você não tem, ele é muito mais leve para rodar, porque você não precisa ficar colocando sistemas operacionais, chamadas de kernel, etc. Então ele compartilha todas as chamadas do kernel para dentro do mesmo core, né, que é o Docker Engine. Só que aí o que aconteceu? Os containers eles começaram a ser muito utilizados para microserviços, né? Então, microserviços são aplicações muito pequenas, né? São bibliotecas, às vezes são coisas muito pequenas que executam, se for seguir a risca, né, o que a tecnologia fala, né, o que o padrão fala, eles executam uma função, né? Então ele deveria executar uma função ou então está parte de um único domínio, né? Um domínio de usuário, por exemplo, um microserviço de usuário, um microserviço de pagamentos, essas coisas, né? E você pode imaginar já que quando você tem um monte de domínios diferentes e cada um desses serviços só serve para um domínio, que você vai ter vários desses microserviços. Então ficou bem complicado para você, fica na verdade bem complicado para você gerenciar muitos microserviços rodando na mesma estrutura, né? Então qual que é a grande sacada, né, que o Docker teve aí? Na verdade não só o Docker, mas o Kubernetes e antes do Kubernetes o Borg e essas coisas, né? O Borg já nem era com o Docker, ele trabalhava com os containers LXC mesmo do Linux. Então qual que foi as grandes sacadas, né?
você ter alguém para orquestrar isso tudo. Como assim orquestrar? Putz, eu tenho uma réplica de 10 containers aqui, que são réplicas idênticas, que rodam a minha aplicação. Na frente delas eu tenho um balanceador de carga, né, um load balancer, que fica distribuindo as minhas requests, então eu tenho aí escalabilidade horizontal dos meus containers, né? Só que aí, se um desses containers morrer, eu vou ter que ir lá e subir ele na mão, né? Então, container, eles são totalmente efêmeros, então você pode matar e subir esses containers, eles não vão conter volumes, né? Não vão conter nada persistente, a não ser que você explicitamente coloque um volume persistente lá. Então isso era muito complicado, porque você tinha que ficar gerenciando uma infraestrutura que era muito pequena e que ela precisava de atenção constante, né? E aí veio a ideia do Kubernetes, não só do Kubernetes, mas do Docker Swarm também e essas outras coisas. O Kubernetes ele age como se fosse uma camada em cima de todos os containers. Ele enxerga tudo o que está acontecendo na sua infraestrutura e ele toma ações sobre essa sua infraestrutura. Sobre, por exemplo, um container caiu aqui, eu vou subir ele de novo. Então, putz, eu estou fazendo um deploy novo aqui de uma nova imagem, mas eu não consegui baixar essa imagem. Então, ao invés de eu fazer um deploy que não funciona, eu vou fazer um rollback para a versão anterior e ele vai simplesmente continuar funcionando. Então, o Kubernetes ele é conhecido como uma ferramenta que já é production ready, né, uma ferramenta enterprise de gerenciamento de containers, porque ele é muito resiliente, né? E basicamente grande parte dessa resiliência aí se dá ao fato de que ele funciona, né? Como é que ele funciona internamente? Ele funciona através de um cluster. O que é um cluster, né? O cluster ele é a questão de você conseguir pegar várias máquinas e fazer com que várias máquinas se tornem uma só. Em vez de você ter, por exemplo, várias máquinas separadas agindo como máquinas separadas, você tem um cluster de máquinas, né? Então isso aí é muito utilizado para você, por exemplo, ampliar o poder de processamento de alguma aplicação, de algum processo, e sem você precisar escalar muito a sua máquina, né? Então você coloca várias... Isso é escalabilidade horizontal, na verdade, né? Porque você consegue colocar várias máquinas pequenas se comportando como se fosse uma única máquina gigante, né? Isso que o Kubernetes tira grande vantagem, né? Para ele ser muito resiliente. Então você tem no Kubernetes, você sempre vai ter um master, né, que é o nó principal do cluster, que ele vai controlar todos os outros nós, e você vai ter pelo menos 3 nodes, que são os nós, né, são os workers. Dentro desses nodes vai ter um kubelet e um Docker Engine, né, uma engine do Docker, que vai ser o responsável por gerenciar os containers que vão rodar aqui em cada um deles. O kubelet ele é uma interface que comunica com o master, né? O master ele expõe para a gente uma API REST, que ele é autenticada via JWT, e você pode conectar na sua API, se você conseguir, você pega o JWT de dentro do Kubernetes, lá tem um secret, um workload que você consegue pegar o Kubernetes, o JWT, e você consegue fazer requests da sua própria máquina para dentro do master do Kubernetes normalmente, entendeu? Então ele funciona toda à base de requisições. Tudo que você vai fazer no Kubernetes, na verdade, é uma API REST que está sendo chamada em algum momento, com algum parâmetro diferente. Então, por isso que ele foi altamente adotado e ele é muito simples de ser utilizado, né? O master ele tem como... Vou passar aqui, né? O master ele tem algumas funções, tá? Ele tem a função de ser o scheduler. O que é o scheduler, né? Quando você tem vários nós desses aqui, né? Então, imagina que você tem 3 nós. Você pode ter N nós, você pode ter 100 nós. Você tem 3 nós aqui no nosso caso, e você quer criar um container de algum deles, tá? Eu vou mostrar as nomenclaturas certas mais pra frente. Vamos imaginar que nossa aplicação, por enquanto, é um container. Você quer criar um container lá na frente, em algum desses nós aqui. Não importa qual dos nós que você vai criar, tá? Porque todos eles funcionam da mesma maneira e todos eles se comunicam, tá? Então, não é importante você saber qual dos nós você quer criar. O que você quer fazer? Eu quero dar um comando e esse comando tem que criar um container para mim, criar minha aplicação aqui dentro. Então, o que você vai fazer? Você vai dar um comando, o master ele vai agendar a criação desse nó, desse container dentro de um desses nós. Ele vai escolher um nó e vai agendar, falar, ó, esse container aqui vai ser agendado para esse nó aqui. Por que agendado? Porque existe um limite máximo de containers que você pode subir em uma aplicação, em um nó, né? Por que isso? Porque um nó é uma máquina física, assim como qualquer outra, e ela tem limitação de CPU e de RAM, né, de memória. Então, como cada aplicação é um processo, cada container é um processo, você vai usar CPU e vai usar memória, né? Então, em algum momento, você vai esgotar os recursos dessa máquina. Então, ele agenda a criação, por quê? Porque os kubelets vão buscar esses agendamentos e eles vão verificar se eles conseguem cumprir esse agendamento, se eles conseguem criar o seu container, porque às vezes você não tem uma máquina capaz de criar esse container, está todo mundo cheio, por exemplo.
Então, ele é assim que funciona o serviço de agendamento. O serviço de API, que foi isso que eu falei para vocês, né, que é uma API REST que vai ser chamada via JWT por qualquer um. Um Node Controller, o Node Controller é o que controla literalmente os nós, ele faz o Node Discovery, né, o Network Discovery, para saber aonde está os nós na rede, para ele saber se comunicar, onde é que está cada um. E também faz o controlador de subir o nó, matar um nó, essas coisas desse tipo. E o State Storage. O State Storage ele é formado pelo etcd. O etcd é um banco de dados, chave e valor, que ele é mantido pela Core OS, se eu não me engano. E ele é um banco de dados altamente resiliente, chamado, ele armazena em persistente e tudo mais, então ele é bastante confiável. E o Kubernetes armazena todo o estado dele, né, tudo que está acontecendo dentro dele nesse etcd. O que significa que se você quiser fazer um backup do seu cluster inteiro, você não precisa copiar todos os containers. Você pode simplesmente copiar o estado que está naquele momento. Se bem que isso não é necessário, porque você pode fazer, como a gente vai ver mais pra frente, pode fazer somente o versionamento dos seus arquivos declarativos, tá? Isso que torna ele também muito mais fácil. Como é que funciona um dos nós? Tá? Isso aqui é como se a gente tivesse dado um zoom naquela máquina, nesse slide anterior aqui. Então é como se a gente tivesse dado um zoom aqui dentro desse kubelet aqui dentro, né? Desse nó. Então a gente tem um kubelet rodando, né, aqui dentro, que vai ser o responsável por se comunicar com o master também, mostrar que dá os health checks, né, do Node, porque é uma máquina como qualquer outra, ele vai ser o responsável por falar, ó, eu estou funcionando direitinho, vai ser responsável por gerenciar também a rede que sai, que entra desse pod, desse nó, então ele vai ser responsável por gerenciar o proxy e tudo mais, né, e dentro dele vai rodar a sua aplicação, que é o container, tá, então essa aplicação vai rodar aqui dentro. Eu vou deixar aqui essa parte de workloads por enquanto, porque a gente vai ver eles logo mais, tá? Agora, a partir daqui, o que a gente faz? A gente entra na questão da Azure, né? A Azure não é o único provedor de Kubernetes gerenciado, né? Então o AKS nada mais é do que Azure Kubernetes Services. Ele é um serviço de Kubernetes que ele é gerenciado. Você simplesmente dá um comando, ele cria todo esse cluster para você, ele gerencia tudo isso e você não precisa ficar se preocupando com infraestrutura, né? Que é assim que toda cloud tem que ser. Mas ele não é o único, tá? A Google também tem o dele, que é o GKE, e a Amazon também tem, que é o EKS. Hoje a DigitalOcean também tem, existem vários serviços de Kubernetes gerenciados. Por que existem vários serviços de Kubernetes gerenciados? Existe um motivo para isso. Não é fácil você subir uma estrutura que o Kubernetes demanda para uma instalação inicial, certo? Então você precisa de pelo menos 4 máquinas. Você precisa de uma máquina para ser o master e 3 máquinas para serem os nós. Essas máquinas, além de elas precisarem estar disponíveis, você precisa configurar manualmente toda a descoberta de rede e todo o encaminhamento de rede que você vai precisar ter para você poder fazer essas máquinas funcionarem. Quando você vai... Hoje já existem várias alternativas para você criar um Kubernetes. Uma delas, por exemplo, é o KOPS, que é Kube Operations, se der tudo certo aqui, Kubernetes Operations. Ele também provisiona instalações do Kubernetes, então você tem uma série de coisas que você pode fazer aqui. Eu não vou entrar no mérito disso aqui ainda, tá? Não nesse workshop, porque não é o nosso foco. Existem outras informações que você pode colocar também. Se você está interessado em subir um cluster na sua máquina, você não precisa usar só a Azure, tá? Não existe só as clouds, você pode usar o Minikube. O Minikube, então isso aqui é um modelo que eu quero já mostrar para vocês, se vocês quiserem ir testando. O Minikube, ele roda um Kubernetes Single Node, tá? É o único caso onde você vai poder rodar um Kubernetes que só tem um único nó, tá? Que é o master, basicamente. Então você pode ver aqui na página kubernetes.io/docs/setup/minikube, então aqui em cima vocês conseguem ver. Se vocês quiserem testar na sua máquina, ele é super simples de instalar e é super simples de utilizar também, tá? Vou fechar isso tudo aqui que a gente já passou. Vou deixar só a nossa Azure aberta aqui. E aí aqui eu vou criar com vocês uma nova instalação do AKS, tá? Então, para você criar uma nova instalação, a gente vem aqui, então tudo aqui na nossa Azure, você pode criar um resource. O meu está aqui em cima já, mas eu vou mostrar para vocês. All Services, por exemplo. E aí você pode digitar aqui, ó, Kubernetes. E aí você vai ter todos os serviços aqui de dentro. Vamos
entrar aqui, Kubernetes Services. Então ele vai entrar aqui nessa paradinha aqui já direto, e aí a gente vai continuar a partir daqui logo mais. Bom, a gente já clicou aqui, né? Viemos aqui no Kubernetes Services, e agora o que a gente precisa fazer? Existem duas formas de você criar na verdade, criar qualquer coisa na Azure, né? Que é através da linha de comando e através do portal. Né? Através da linha de comando, basicamente você vai usar o AZ, que é o Azure CLI. Então, se você quiser testar como faz a instalação via AZ, né, via linha de comando, basicamente o que você vai precisar fazer é prover uma série de informações que você vai precisar. Mas o comando é AZ AKS create, e aí você vai ter que prover um monte de comandos. Por exemplo, um desses comandos que você vai ter que colocar é o resource group, né, que você vai ter que pôr um nome para ele. Você vai ter que colocar também o nome do seu cluster AKS, então aqui seria meu cluster, por exemplo, entendeu? E outras coisas, né? Eu não vou criar o cluster pela linha de comando, tá? Porque a gente vai ter que escrever demais, eu não vou fazer isso aqui, mas existe uma documentação, né? Automaticamente para você criar o cluster através da linha de comando. Se você quiser ler, isso aqui é uma boa ideia para você, quando está tendo alguma coisa performática, uma programática que você quer fazer um acesso via linha de comando para Azure e não via interface, né? Bom, uma outra coisa que a gente vai fazer aqui depois eu vou mostrar para vocês, mas vamos aos poucos, né? Vamos subir aqui um cluster, então a gente clica no New aqui, basicamente é um step by step. Vocês viram que eu já tinha um aqui, tá vendo? Eu já tenho um Kubernetes criado, isso aqui é um cluster que eu já tenho faz um bom tempo. Eu não vou mexer nele, vou criar um novo, falando nisso, né? Então, o que ele vai perguntar para você? Vai perguntar a sua subscription, então aqui essa aqui é a minha subscription, que é o meu canal de acesso da Azure, e ele vai pedir para eu criar um resource group. O que é um resource group da Azure? Né? Ele vai agrupar todos os recursos que ele criar para o Kubernetes, porque foi como eu falei, né? Criar um cluster do Kubernetes ele envolve uma série de coisas. Ele envolve, por exemplo, você criar uma série de máquinas. Além de você criar as máquinas, você vai ter que criar a rede, você vai ter que criar uma série de outras coisas que você vai precisar para gerenciar esses serviços. Né? Então, uma forma da Microsoft, né, da Azure, agrupar esses serviços para saber de quem é quem esse serviço que você criou, né, esse recurso que você criou, ele cria um resource group. Então eu vou chamar esse resource group aqui de, vamos dar um nome um pouquinho menor, vamos colocar Azure Week. Então vou clicar aqui no OK, ele vai criar um novo resource group aqui para mim, e eu vou dar um nome de um cluster aqui. Então vamos colocar isso aqui como cluster test, tá? Então ele vai conter aqui, ele tem algumas regras. A região que eu quero criar o meu cluster, tá? Então eu vou criar ela aqui mesmo, não vou na East West mesmo, eu não vou pôr para outro lugar. E aqui são as versões do Kubernetes, né? Então eu vou manter a versão default dele, que é a versão estável. O Kubernetes ele vai sendo evoluído, tá? À medida que que eles vão criando novas versões, novas releases, ele vai ampliando, então vai criando novas features e tal. E aí a gente pode ampliar essa versão aqui. O meu nome de DNS, tá vendo? Que ele vai ser exatamente o mesmo nome quando eu criar aqui, mas eu posso colocar qualquer coisa. Por exemplo, vamos colocar como o nome esse nome do meu DNS ele vai ser o seguinte: quando o cluster for exposto para a internet, né, for exposto para a web, ele vai ser exposto através de um IP e de um nome de DNS. Né? Então tudo que acontecer, tudo que você expor no seu cluster, ele vai ser criado com um DNS que tem esse prefixo que você colocou. Alguma coisa, ponto isso daqui, ponto Azure, não sei o que lá, ponto IO. Então vai ser um nome meio grande lá. Então vamos colocar isso aqui como Azure Week Cluster. Legal? Quando você cria uma máquina, né, um AKS, ele vai ser criado uma node pool. O que é uma node pool? Lembra que eu falei que um cluster ele precisa de pelo menos 3 máquinas? Essas máquinas são exatamente iguais. Então o que a Azure faz? Em vez de ela criar para você 3 máquinas iguais de formas diferentes, ela cria um template e coloca esse template para rodar em cima de um controlador, né, que eles chamam de pool, que é chamado de node pool. Então o node pool basicamente ele vai ser um controlador de nós que você vai conseguir escalar para cima, para baixo, etc. Né? E esse node pool vai ter um tamanho. Né? Então a gente vem aqui, é bem importante você vir aqui, por exemplo, antes de setar o seu node pool, para ver quanto é que custa essas máquinas, tá vendo? Então eu vou pegar a menor máquina que tem aqui para a gente poder criar. Deixa eu pegar aqui.
size é isso aqui. Então, beleza. Não quero premium disks. Então, a gente vai pegar uma máquina pequenininha. Essa aqui é a menor máquina possível. Então, eu vou selecionar essa máquina aqui. Então, o que significa isso aqui? A Microsoft ela cobra você na AKS pelo número de nós, né? Então, você, além de todos os recursos que você criou, menos o master. Então eu vou criar 3 máquinas desse tipo aqui. Então significa que eu vou ter o custo mensal de 3 vezes o valor dessa máquina aqui. Tá? Então a máquina pequena eu posso criar de 3 até, se eu vier aqui embaixo, né, são a quantidade de nós, eu posso criar de 3 até 100 nós, por exemplo. Entendeu? Então eu posso ir aumentando aqui. Você pode ver que ele tem uma cota limite aqui, né, que eu posso selecionar. Mas eu vou criar, eu vou criar 3 nós, certo? Que é o que a gente tinha criado da outra vez lá. Legal? Beleza, vamos para o próximo passo. Aqui é uma parte bastante interessante que acabou de entrar, na verdade, na Azure, que é a questão de Virtual Nodes e VM Scale Sets. O que eu estou falando? Por que eu estou falando isso? Porque a maioria, quando eu falei que os nós eles têm um limite máximo de containers que eles podem rodar, esse limite máximo ele pode ser meio que sofrer um bypass automático pelo próprio Kubernetes. Você pode escalar o número de nós automaticamente quando os seus recursos se esgotarem, né? Então o que você pode fazer? Por exemplo, você consegue pegar e tem 3 máquinas no seu cluster, vamos supor, e aí você encheu essas máquinas, vai ter uma ferramenta que a gente chama de Cluster Autoscaler, que vai ler a quantidade de memória disponível, a quantidade de CPU disponível, e ele vai falar, putz, esse cluster está cheio. Então ele vai criar uma nova máquina, e aí todos os novos pods, os novos serviços vão ser criados nessa nova máquina, entendeu? E ele vai automaticamente ir fazendo um cluster elástico para você, tá? Até pouco tempo atrás, até na verdade pouquíssimo tempo atrás, porque essa feature ainda está em preview, a Azure não tinha essa funcionalidade de auto-scale de clusters, né? Então você tinha que escalar ele manualmente através da própria node pool. Você tinha que entrar lá e mudar a quantidade de nós que tinha na node pool. Isso era ok, tá? Você podia fazer isso aqui via linha de comando, assim como qualquer outra coisa. Então você podia fazer o seu próprio autoscaler, mas era meio complicado se você tivesse que gerenciar alguma coisa, né? Então a gente tinha que usar. Existe um serviço, né? Um próprio processo do Kubernetes que chama Kubernetes Cluster Autoscaler. É um projeto aqui, ó, do próprio Kubernetes, que ele visa você instalar esse tipo de funcionalidade em qualquer tipo de cluster, em qualquer cloud que você tenha, né? Então aqui tem toda a funcionalidade que você pode ter. Mas algumas provedoras, como a Google e agora a Azure, tem essa funcionalidade nativa, tá? A AWS também tem, mas o único jeito é fazer via Cluster Autoscaler, porque ele cria um deployment group, ele cria lá um scale set, etc, etc. Então, é bem mais chato, tá? E tem a funcionalidade de Virtual Nodes. O que são os Virtual Nodes, tá? Eu vou passar por cima, eu não vou ativar as duas funcionalidades, tá? Porque, primeiro, para vocês, provavelmente ela vai estar desabilitada. Mas eu não vou ativar elas. O que significa os Virtual Nodes? Os Virtual Nodes, eles são containers virtuais, são nós virtuais, que você pode... Eu estou fazendo aspas aqui com a mão, tá? Mas eles são nós virtuais que você consegue criar muito rápido novos containers, novas aplicações dentro do seu cluster. Vamos supor que você tenha um cluster que esteja cheio, tá? Então, quando você for criar um novo cluster, sua aplicação não vai ficar, não vai ser criada, porque o seu cluster está cheio. Então, você aumentar a quantidade de nós, o seu cluster vai manter a sua aplicação ali paradinha, sem fazer nada, né? O que são os Virtual Nodes? Eles criam nós virtuais dentro da Azure, que permite que você aloque esses pods, né, eu chamo de pod uma aplicação, mas que eu vou mostrar para vocês mais para frente, essas aplicações em um nó virtual. E esse nó virtual vai ser o responsável por gerenciar e rodar essa aplicação até que você tenha um cluster funcional novamente. Qual que é o porém disso daqui? Toda vez que você usa um Virtual Node, você é cobrado por segundo de execução, tá? Então, se você não tomar muito cuidado, isso aqui pode ficar bastante caro, tá? E o VM Scale Sets é uma novidade muito bacana também. O VM Scale Sets ele permite, que é o VMSS, né? Ele permite que você
tenha múltiplos node pools, né? Além de ter autoscaling, né, que foi o que eu falei agora, ele permite ter múltiplos node pools. Vamos supor, por exemplo, que você tem uma aplicação, né, um sistema, você pode usar o Kubernetes para orquestrar vários sistemas, né? Então, vamos supor que você tenha um desses sistemas seja um sistema de pagamento e o outro sistema seja um sistema que usa inteligência artificial, tá? Então, o sistema de pagamento vai usar lá CPUs normais, mas o sistema de inteligência artificial, né, ferramentas de inteligência artificial como TensorFlow, algumas outras coisas, eles usam muito GPU, né, que são placas de vídeo para poder aumentar e paralelizar o processamento. E placas de vídeo com GPU, né, GPU são máquinas virtuais diferentes do que a gente criou aqui atrás no Basics, né, tá vendo? A gente criou uma máquina standard. Se eu quisesse ter uma máquina com GPU, eu poderia vir aqui e procurar uma máquina que tivesse, por exemplo, GPU. Será que tem aqui o GPU? Não, não dá para eu colocar aqui. Mas eu poderia procurar uma máquina aqui que tivesse GPU. É que seria no Family aqui, né? Ao invés de General Purpose, eu teria que colocar aqui, ó, GPU, tá vendo? Então eu tenho aqui uma máquina com GPU e você vai ver que, por exemplo, cadê as máquinas de GPU? Eu não tenho, provavelmente, permissão de ver essa parte aqui. Mas tudo bem. Máquinas com GPU são muito mais caras, tá? Então elas são consideradas uma nova forma de você... um novo SKU, né? Um novo SKU, um novo recurso. E você, para ter essas duas aplicações rodando, você precisaria de 2 node pools, né? Você precisaria ter um node pool, que seriam os nodes da sua aplicação com CPU, e um node pool só com GPU para você poder rodar essas aplicações que precisam de machine learning, né? Você pode, dentro do Kubernetes, falar, ó, esse programa aqui, essa aplicação vai rodar em determinado nó, tá? Isso aqui é chamado de afinidade. Eu não vou entrar nisso ainda, porque é um conceito bem avançado, uma coisa que você não vai usar sempre, assim. Mas para ativar, se você tiver vontade de saber como isso aqui funciona, primeiramente você tem que ativar algumas features de preview. Como que você ativa essas features de preview? Você vai usar o Azure, né, o AZ Feature Register, tá até aqui já, que é o nome da feature, né, e o namespace. Então as duas estão nesse namespace Container Service, e o que vai mudar aqui é que um é Multi-Agent Pool Preview, e o último aqui vai chamar de VMSS Preview. Tá? Então vai ser basicamente isso. Quando você rodar esse comando aqui, o meu já deve estar registrado, tá? Então ele já vai estar rodando aqui. Quando você rodar esse comando, isso aqui vai aparecer como um registering, tá? E isso aqui demora vários minutos para terminar, então existe um comandinho que você consegue filtrar lá na própria documentação aqui do dimensionador automático, por exemplo. Você consegue filtrar você consegue filtrar a sua feature para saber se ela já foi registrada ou não, tá? E uma vez que as duas features estiverem registradas, então aqui em vez de ser VMSS Preview, eu poderia vir aqui e colocar, né, Multi-Agent Pool Preview e esperar que ele viesse aqui registrado ou não, tá? Então eu vou fazer aqui, não achei aqui, Multi-Agent, tá, com 2 Os. Multi-Agent Pool Preview, tá? Então também não veio. Porque não veio assim é porque não é com P maiúsculo. Enfim, você tem aqui, ó, então os dois já estão registrados. Uma vez que os dois estiverem registrados, você vai rodar o comando AZ Feature, Provider Register -N Microsoft Container Service. Isso aqui vai atualizar o seu registro, né, do Container Service e vai permitir que essas duas opções aqui fiquem habilitadas. Aí você pode ativar ou desativar. Quando você ativar uma, ela vai mostrar lá o Virtual Nodes e tudo mais, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre como você faz a ativação disso daqui. Isso está tudo nesses 2 links, inclusive. Isso está tudo aqui que você pode criar e tudo mais, tá? Então vamos passar. Não quero scale dele. Vamos para direto. Aqui a gente não vai modificar nada. O que ele faz? Tem uma infraestrutura com um ID principal, né, um Service Principal, e o RBAC, que é o Role Based Access Control, que é para você ter controle fino de acesso de usuários. Por que isso acontece? Porque é uma parada bem interessante você pensar que o Kubernetes ele pode ser distribuído internamente da sua empresa, na sua infraestrutura, como um serviço, né? Então você pode, por exemplo, ser o administrador do seu cluster e você pode delegar para vários usuários do seu cluster para eles usarem. Então você pode ter usuários que têm acesso a determinados namespaces,
Você pode ter usuários que têm acesso a determinadas features. Então, por exemplo, você é um gerente, um coordenador, um diretor de infraestrutura que tem acesso total ao cluster. Tá? Então você tem abaixo de você vários coordenadores de várias áreas diferentes que não podem acessar as aplicações um do outro. Então você separa essas aplicações por namespaces, né, que são divisões do Kubernetes, e você consegue falar, ó, esse cara aqui tem acesso a essa aqui tem acesso a essa, então você consegue separar certinho e falar com que essas pessoas tenham acesso total dentro do namespaces delas, e você consegue falar com que elas possam criar usuários, por exemplo, para uma equipe de desenvolvimento poder fazer um deploy, ou poder criar um novo recurso dentro do Kubernetes dentro de determinadas regras. Tá? Isso aqui é o RBAC, né? O RBAC, Role Based Access Control. Vamos deixar do jeito que está, eu não vou modificar isso aqui. Essa parte é interessante quando a gente vai modificar. Eu não vou criar redes avançadas aqui, até porque tem várias regras que eu não quero ter que mexer. Então vamos criar a rede básica. Mas uma coisa importante que é o HTTP Application Routing. Tá? Então a gente vai manter isso aqui como yes. Por quê? O que é o HTTP Application Routing? Ele permite que ele crie um back-end default em Nginx, que você possa fazer um deploy para o seu cluster e abrir o seu serviço para a internet. Tá? Então você consegue fazer com que ele fique com um DNS aberto para fora, né, da sua infraestrutura. Isso vai criar, ele até fala aqui, né, isso aqui vai criar uma zona de DNS na sua subscription, que isso aqui também é cobrado, tá? Então tomem cuidado. Mas de qualquer forma você precisaria fazer alguma coisa dessa se você quisesse colocar alguma ferramenta, alguma aplicação exposta para a internet, porque a não ser que você instale manualmente os backends. Tá? Então, como a gente vai tentar do jeito mais fácil aqui, vamos simplesmente dar um yes aqui. Eu não vou ativar monitoramento de container, apesar de que é possível, você pode monitorar tanto os nós quanto os containers internamente mesmo. Então, isso aqui é uma feature bacana se você está querendo um serviço de produção, porque você consegue ver exatamente a saúde de cada um dos containers, de tudo que você está rodando lá dentro. Tá? Tags aqui é para você localizar os seus recursos, e aí vamos simplesmente dar um review and create. Tá? Então ele vai dar uma pensada aqui na nossa entrada principal, então está validando as partes finais aqui e tal. Validou, certo? Está tudo validado. Vamos criar. Então ele vai criar, ele vai marcar aqui para mim que ele vai estar submetendo este deployment para frente, tudo mais. Ele vai estar criando esse deploy, tudo. Bom, a gente voltou aqui agora, né, para a home principal. O nosso cluster já foi criado, então ele teve um deployment succeeded aqui, ele apareceu uma janelinha. Você pode dar um go to resource, que ele já vai direto para o cluster do Kubernetes ali, e aí você consegue ver o que foi criado. Mas eu vim aqui, eu voltei para a home, cliquei na minha home principal aqui, porque eu quero mostrar para vocês onde é que ele fica. Tá? Você pode ver que quando eu clicar em resource groups, eu vou ter várias coisas aqui. Então eu não quero isso, eu quero só filtrar o que eu realmente estou interessado. Tá? Então, esse aqui foram os 2 resource groups que ele criou, e por isso vai perguntar, né, pô, mas por que 2 resource groups que ele criou? Bom, primeiro porque o primeiro resource group vai ser só exclusivamente para o cluster test, né, que é o service do Kubernetes, é o Kubernetes Service com cluster test. Você vai ver que tem um monte de informações aqui, de análise de custo, desse resource group aqui. Se você entra aqui no cluster test, você vai ver que eu posso ver uma série de coisas, então dentro dele eu posso iniciar um monitoramento de container, vlogs, né? E aí você vê que aqui está o nosso DNS, tá vendo? O DNS daquele padrão que a gente pegou lá atrás, east-west, azmk8s.io. Se eu entrar aqui, ele provavelmente não vai me bater em lugar nenhum, porque o certificado está inválido. Tá? Por que ele está inválido? Porque o Kubernetes te dá um certificado padrão. Tá? Isso aqui é o master do Kubernetes, e você está sendo servido por um certificado que é inválido. Você pode ver que aqui ó, é um API server do próprio Kubernetes. Tá? Então isso é uma forma de você prevenir acessos nesse servidor. Bom, além disso, eu tenho aqui as node pools. Então ó, você pode ver que essa aqui é a minha node pool. Tá? Então ó, são as máquinas que eu criei e tudo mais. Então não posso fazer muita coisa aqui. Como ele não tem esse VMSS, tá vendo que foi aquilo que a gente tinha falado, eu não posso criar múltiplas node pools. Então aqui eu não vou poder fazer nada. Tá? Eu posso atualizar o meu Kubernetes em tempo de execução, né? Eu posso simplesmente vir aqui e tocar a versão, ele vai fazer um rollout da versão. Então o que significa? Que ele vai continuar rodando todas as minhas aplicações sem nenhum downtime, e ele vai atualizando o cluster aos poucos. Aqui é onde eu falei para vocês que a gente poderia escalar a quantidade de nós que eu tenho no cluster. Então eu tenho 3 aqui, eu poderia pôr 17, por exemplo.
entendeu? Ele seria cobrado por 17 máquinas, por exemplo. Então aqui é onde eu faço aquela escalabilidade manual. Vamos sair, eu não quero salvar. Certo? E a gente tem uma série de outras coisas aqui. Então a gente tem algumas propriedades dele que a gente pode ver. Então os IDs, tal, essas coisas assim. Lá atrás, de volta, no Research Group, você pode ver que ele criou um outro. MC, Underline, Azure Week, Cluster Test, EastOS. Aqui é onde vai estar todos os recursos que o nosso Kubernetes está usando. Então você pode ver aqui, vamos agrupar por tipo aqui. Ele usa um Availability Set para poder disponibilizar máquinas virtuais dentro dessa região aqui, né, que é a zona de disponibilidade da EastOS. Ele tem 3 discos, que são os discos persistentes desses 3 nós aqui, então você pode ver que é o 0, 1 e o 2, aqui é o 0, 1 e o 2. Para cada um, esses aqui são os nossos nodes, tá? Esses aqui são os 3 nodes que a gente tem. São máquinas virtuais como qualquer outra, e aqui é o IP público, que é aquele IP que a gente liberou para fora do master, tá? Então a gente tem um Agent Pool aqui, que é um Network Security Group dele, você tem um Load Balancer, você tem aquela zona de DNS que eu falei para vocês, que é onde a gente vai editar para poder abrir novos recursos, novos sistemas para fora dele. Então aqui a gente pode editar isso aqui, vai editar a nossa zona. A gente tem um Load Balancer, que é o que vai ser responsável por trafegar todo o nosso tráfego externo para dentro do Kubernetes, que eu já vou explicar. E a gente tem algumas interfaces de rede aqui, tá? Então aqui é tudo isso aqui é necessariamente que você está sendo cobrado mesmo pela Microsoft. E não vou saber dizer exatamente qual é o preço exato, mas aqui é exatamente tudo que o seu Kubernetes já está usando. Então você pode, por exemplo, que se você quiser saber a saúde de um nó, você pode entrar dentro de uma das próprias máquinas do nó e ver o que está acontecendo dessa máquina. Você pode ver que ele teve um pico aqui, que provavelmente foi quando ele foi criado, né? E aí você está vendo as coisas que estão acontecendo aqui dentro da máquina, tá? Como é que então, você tem backups da máquina, você tem auto shutdown, você tem disaster recovery, você tem uma série de coisas. Como é que você faz para desligar o cluster? Basicamente, para você desligar um cluster, você tem que desligar as 3 máquinas, no caso, né? Então você pode criar um disaster recovery aqui, é bem bacana. Você tem que desligar essas 3 máquinas. Então você tem que vir aqui e desligar essas 3 máquinas aqui, beleza? Isso acabou? A gente acabou de criar o nosso cluster? Não, a gente não acabou de criar o nosso cluster. A gente precisa fazer 2 outras coisas, tá? O Kubernetes ele tem uma ferramenta que é a única ferramenta que faz interação com o master, né, do Kubernetes, que a gente pode usar, uma ferramenta para usuários, que é chamada de kubectl, tá? É o famoso kubectl, tá? Então, esse aqui é um comando que eu já dei anteriormente. O kubectl, ele basicamente vai ser o nosso controlador do que a gente vai poder fazer. Então a gente tem uma série de comandos que a gente pode dar com ele aqui e a gente precisa conectar o kubectl no nosso cluster. Então se eu vier aqui no kubectl, eu vou ter vários comandos, tá? Eu posso dar um config get contexts e você vai ver que eu tenho um monte de cluster Kubernetes aqui que eu já tenho da Nextcode, eu tenho o meu minikube local, o meu K8s, que é aquele cluster que eu já tenho criado aqui, um outro cluster que eu tinha aqui antigo também. Então você vai ver que eu posso cadastrar outros clusters, tá? Se você ainda não tem o kubectl instalado, você pode instalar ele manualmente, através lá você pode vir aqui, ó, install kubectl, direto aqui já do site do Kubernetes, você vai conseguir baixar e instalar ele aqui em qualquer uma das versões. Se não, você pode simplesmente usar o comando az-aks install cli, tá? Isso aqui vai instalar na sua máquina o kubectl, tá? Eu não vou rodar porque eu já tenho ele instalado, eu vou rodar, não vou precisar rodar. Se você estiver usando a Azure, né, o portal da Azure, você pode abrir aqui a Shell, né, a console Shell dela, e você consegue vir aqui no Cloud Shell e ele já tem por padrão o kubectl instalado nessa máquina aqui que ele vai disponibilizar para você fazer esse acesso. Então se eu vir aqui e dar um kubectl, ele vai printar a mesma coisa para mim, tá? Então basicamente ele já vem instalado. Como é que eu conecto o meu kubectl nesse cluster que eu acabei de criar? Então eu vim aqui, né? Eu tô na Cloud Shell agora, tá? Eu não vim aqui fazer outra coisa, então aqui na Cloud Shell eu vou dar um comando az-aks get credentials, tá? Então isso aqui vai ficar dessa forma. Vou pegar o Resource Group que eu criei. Então Resource Group, o nome do Resource Group é Azure Week e o name qual que é o nome do nosso cluster mesmo? Cluster Test, né? Então Cluster Test. Show? Então eu vou dar um OK aqui.
certo? Então, ó, ele já fez a mesclagem desse contexto. Então, se eu der um kubectl config, kubectl config get contexts, kubectl, só. Você vai ver que eu tenho dois, certo? Eu tenho esse aqui que eu tenho agora e um antigo meu aqui que eu já tenho faz um tempo também. E aí o que isso significa? Eu posso, por exemplo, buscar os nós. O kubectl ele funciona assim, né? É sempre kubectl, vou dar um clear aqui. Ele é sempre kubectl, alguma das funções, então get, describe, delete e outras funções, e o que você quer buscar, o recurso que você quer buscar. Então eu quero buscar os nós, então eu quero get nodes. E aí ele vai vir aqui e vai buscar para mim esses 3 nós que eu tenho aqui, certo? Como eu não vou rodar tudo isso aqui dentro da Cloud Shell, eu vou fechar ela aqui, inclusive, eu vou rodar esse mesmo comando aqui dentro do meu terminal, porque fica mais fácil para a gente ver, tá? Então, get credentials, a única diferença aqui vai ser Azure Week e o name cluster test. Show? Então ele vai vir aqui, vai mesclar a minha configuração. Ah, tá. Beleza, ele deu um warning para mim ali, mas tudo bem. Eu dei um alias do meu kubectl para cá, tá? Então se vocês virem cá aqui, provavelmente não, né? É o mesmo comando kubectl, então pode substituir cá por kubectl. Eu vou dar um config get context, você vai ver que agora eu estou com cluster test, certo? Está setado no cluster test, então tudo que eu fizer vai ser feito em cima desse cluster do Kubernetes aqui. Legal? Por isso que eu falei, é bem bacana, porque ele é a única ferramenta que você pode usar para fazer isso daqui. Então eu posso vir aqui dar um kubectl get nodes e eu vou ter exatamente a mesma saída. Tá? Então kubectl get nodes, eu posso, por exemplo, tirar os nós como se fosse um YAML, certo? Então vem aqui, tá vendo? Tem um monte de coisa aqui que foi criado no Kubernetes e tal. Legal? Eu posso vir aqui e perguntar quais são o uso de memória deles, então top nodes, então eu tenho a memória, tá vendo? Tudo aqui que está sendo acontecido. E eu tenho top pods também, tá? Então não tem nenhum pod rodando, então provavelmente ele não vai trazer nada para mim. Tá? Outros comandos que a gente vai usar bastante aqui é o kubectl getNS, que é o namespace, então você pode ver que ele já vem com 3 namespaces. Por padrão, todo comando que você faz no Kubernetes ele vai vir nesse namespace default. Então se eu vir aqui, eu quero pegar, existe um recurso no Kubernetes que chama pods, tá? Então se eu quero pegar todos os pods, ele não vai achar nenhum, porque ele está no default. Mas se eu vier aqui get pods e passar um n, certo? Esse n é o nome do namespace. Aí você vai ver que agora ele vai trazer vários pods rodando de várias formas diferentes. Tá? Então, tendo criado já esse cluster, tendo criado tudo, o próximo passo que a gente vai fazer foi o que eu falei para vocês, né, que vai ser o que a gente vai subir a nossa aplicação. Então a gente vai subir uma aplicação, que é aquela aplicação back-end de Event Sourcing, vamos pegar as imagens do Docker Hub, vamos criar os nossos arquivos declarativos, e aí a gente vai criando aos poucos, né, todos os serviços, os deployments e tudo mais para a gente poder expor essa API, essa aplicação na web, certo? Então daqui a gente vai começar logo mais já a criar os nossos recursos no Kubernetes, beleza? A gente vai começar a criar a nossa aplicação, a gente vai começar a criar o que a gente chama de workload. Workload é qualquer coisa que você consiga criar no Kubernetes que vai realizar algum tipo de trabalho, vai realizar algum tipo de função, tá? Então, por exemplo, um container que você cria dentro do Kubernetes é um workload. E aí o Kubernetes tem vários tipos de workloads que ele já tem criados, né, que ele já cria por padrão como sistema. Por exemplo, se eu fizer aqui um kubectl get, por exemplo, pods é um workload, certo? Eu esqueci de colocar o nosso namespace. Tá? Então, se eu fizer um kubectl get pods nesse namespace, cada um desses pods aqui é um workload, tá? É considerado um workload. Existem alguns outros workloads, por exemplo, serviços, existem ingresses, existem volumes, existem uma série de coisas que a gente pode criar que o Kubernetes suporta, tá? Então, nesse workshop aqui a gente vai estar cobrindo 4 workloads, são os 4 workloads principais do Kubernetes, para a gente poder criar uma aplicação bacana. E vamos começar com o mais simples deles, né? O mais simples dos workloads são os pods. O que é um pod? O pod ele é uma abstração de um container. Tá? Ele não é um container em si, porque um pod pode conter mais de um container dentro dele. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, né?
Esse aqui é o nosso nó, nosso node, então aqui dentro. Dentro do node você pode ter vários pods, certo? Então aqui cada um desses aqui é um pod. Cada pod pode conter um ou mais containers. Então imagina que cada um desses quadradinhos verdes aqui seja um container, tá? Então você pode ter, por exemplo, uma aplicação sozinha, que é o nosso caso. Você pode ter uma aplicação e um volume compartilhado. Então, por exemplo, o que é um volume? Né? Como um container ele é efêmero, né? Um container ele não guarda estado, você pode matar o container o tempo inteiro e fazer o que você precisar. Ele não vai ter um volume fixo, um volume persistente. Então ele vai guardar as informações dentro do pod e esse pod vai ser o responsável por guardar aquelas informações enquanto ele existir. Quando o pod for destruído, né, quando não tiver mais pod, ele vai matar toda aquela informação que você tem nele. Como é que a gente resolve esse problema para poder manter a persistência de dados? A gente cria um volume. O volume é um outro workload que a gente não vai cobrir aqui agora. Eu vou falar um pouco dele quando a gente for criar o serviço do Mongo, né, o nosso workload do Mongo. E você pode criar dentro do mesmo pod. E todo mundo que estiver dentro desse pod vai ter acesso aos mesmos volumes. Os volumes são compartilhados. Tá? Cada processo, né, cada pod aqui dentro, é completamente isolado dos outros pods e tem um IP único interno dentro do Kubernetes. O Kubernetes ele tem um serviço de rede interna que tem um monte de IPs internos de LAN e também tem um serviço de DNS interno, que você pode resolver o DNS dele através do próprio Core DNS lá, que ele sobe como um serviço de resolução de nomes. Então você pode, os pods podem se comunicar através desse serviço de DNS. Então esse pod aqui pode chamar esse pod aqui, ele pode chamar o outro pod aqui pelo IP ou pelo DNS, né? Então isso é bacana porque você consegue gerenciar legal e ter um roteamento de rede muito bom, tá? Qual que é o próximo workload, que é o workload que vem depois dos pods que a gente vai criar, que são os mais importantes, né? São os deployments. Os deployments, eles são agrupamentos em uma estrutura de controle, são pods agrupados em uma estrutura de controle, né? Então, é como se você tivesse um pod por si só, ele é burro, né? Ele não tem nenhuma informação, ele só sabe o que ele está rodando e pronto. Um deployment, ele é responsável por não só manter o estado que você quer, né? Então, você quer 3 pods rodando numa mesma máquina, num mesmo lugar. Você consegue manter isso dentro de um deployment, tá? Então, um deployment, ele consegue, por exemplo, você consegue setar um número de pods, esse deployment vai gerenciar um outro workload que chama de replica set, que a gente não vai falar dele aqui. Esse replica set vai ser o responsável por escalar esses pods aqui dentro, tá? Então, se você quer 3 pods sempre, se um desses pods morrer, o deployment vai se encarregar de subir um novo pod para você ter sempre 3 pods, tá? Você pode escalar isso para cima ou para baixo. A gente vai escalar isso aqui para você ter uma noção de como funciona, tá? Ele tem controle de falhas e rolling update. Então, o que é o controle de falhas? Se um dos pods sofrer um problema e tiver que ser derrubado, ou então pode dar um crash, alguma coisa do tipo, ele vai se encarregar de subir uma nova versão daquele pod, né? E vai tentar manter o estado desejado que você colocou, que nem a gente falou agora há pouco. E o rolling update é bacana porque você pode, por exemplo, através dos replica sets, né? Se você trocar a versão da imagem que você tem dentro de um deployment, vamos supor que a gente esteja subindo a nossa aplicação na versão 1.0, e aí a gente quer fazer uma atualização e subir ela para a versão 1.2. Ele vai criar um novo replica set, certo? Com essa versão 1.2 e vai migrar um pod de cada vez para dentro dessa versão. Isso significa que a gente vai ter uma atualização em tempo real sem nenhum tipo de downtime, tá? Isso aí é feito automaticamente pelo Kubernetes e pelos deployments, tá? Ele pode gerenciar essas versões diferentes, você pode, por exemplo, fazer rollbacks manuais, então, putz, essa versão não está legal, você pode voltar para a versão anterior e etc, tá? O terceiro serviço bastante importante que a gente precisa entender, isso é um serviço que ele é realmente muito importante dentro do Kubernetes, é o serviço de services, que são os próprios serviços, né? São os próprios workloads de services. Para a gente entender isso daqui, a gente tem que ter uma ideia de o que é um pod e como é que isso aqui funciona, né? Como um pod ele é efêmero, que nem eu falei para vocês, toda vez que eu criar um novo pod, ele vai criar um novo IP para esse pod, né? Então, se a gente tiver um pod que fica morrendo o tempo inteiro, ele vai ter sempre um IP novo. Então, a gente nunca vai conseguir simplesmente falar, putz, esse pod aqui tem esse IP. Então, é para isso que os services vieram, né? Eles são agrupamentos, você pode agrupar uma série de pods, tá? Dentro do Kubernetes, a gente vai ver isso aqui daqui a pouco, dentro do Kubernetes a gente pode dar labels, né? Como se fossem tags
para cada uma das nossas aplicações, dos nossos workloads rodando lá dentro, você pode dar tags, né, que são labels. Essas labels, elas servem como agrupamentos. Então, um service vai ler essas labels e vai pegar uma determinadas labels e vai falar, ó, todo mundo que tiver essas labels aqui está agrupado dentro desse mesmo IP aqui, ó. E aí ele vai servir de balanceador aqui para você poder gerenciar, que nem está escrito aqui. Por exemplo, você tem o serviço B, que tem esse IP 10.10.9.2. Você tem dentro desse serviço B aqui, que está sendo gerenciado por ele, você tem 3 pods. O 10.10.10.2, 10.10.10.3 e 10.10.10.4. Tá? E aí você tem o serviço A, que é um outro serviço que tem um outro pod rodando dentro dele, que é o 10.10.10.1. E a gente tem o 10.10.9.1, que é o IP desse serviço A. E aí dentro aqui do deployment a gente vai ter o serviço sendo apontado para ele e aí você consegue fazer esse roteamento. Então se você acessar esse IP dentro do Kubernetes, você vai conseguir fazer o roteamento dele para dentro de qualquer um desses pods aqui, certo? E isso independe de se o pod crashar ou não, né? Se você matar um pod e ele tiver dentro de um serviço, ele vai continuar tendo o mesmo IP. Além disso, os serviços também permitem que a gente consiga expor esses pods para a internet, né? Expor para fora do cluster. Então a gente pode criar um service de 3 tipos, né? Cluster IP, Node Port e Load Balancer, né? O Load Balancer ele vai ser o serviço responsável por ser a porta de entrada, né, para a nossa aplicação. Geralmente, um cluster Kubernetes, mesmo que tenha vários sistemas, né, geralmente um load balancer é único, não tem muito mais do que um load balancer dentro, a não ser que sejam sistemas completamente diferentes. Mas o load balancer vai ser o responsável por rotear as requisições que chegam no cluster para dentro do cluster, para um ingress, que é o que a gente vai falar, depois de um service e depois para um deployment e aí para um pod, né? Você consegue expor um serviço externo através do Node Port também, que é um Node Port, né? Ele vai habilitar um IP fixo e uma porta em todos os nós que você pode acessar através dela para você acessar um serviço interno. Isso é uma forma de você acessar um serviço do Kubernetes, um workload do Kubernetes através de um IP pela internet. Não é muito recomendado, tá? Por isso que a gente usa o nosso próximo workload, que são os ingresses. Porque por padrão, todo o tráfego que vem de fora do cluster ele é bloqueado, ele não é permitido a entrada desse tráfego, né? Então, a gente tem que criar regras de acesso para determinados serviços, né? Essas regras de acesso são chamadas de ingresses, né? Regras de ingress. Então, imagina que você tem um cluster aqui, você tem uma request que vai entrar, e aí essa request vai entrar por um nome de DNS, né? Então, um domínio, e esse ingress vai ler, falar, putz, ó, esse domínio aqui, ele está registrado? Então se ele está registrado, ele vai apontar para um serviço, e esse serviço vai apontar para um deployment ou para um pod, né? Para uma série de pods. E aí ele vai ser o roteador dessas requisições de DNS. Na verdade, pensa no ingress como sendo uma porta em cima, dentro de um muro, né? Então você tem um muro do cluster e cada ingress é uma porta que só pode ser acessada por uma pessoa que tem uma chave específica e essa chave é o domínio do DNS dela, né? Aqui também é onde a gente vai implementar SSL, não nesse workshop, mas você consegue implementar SSL, colocar o seu certificado digital aqui dentro desse ingress e fazer com que ele seja incluído dentro do seu domínio, né? Então todo mundo que acessar o seu domínio, o seu DNS, vai ter o certificado SSL colocado dentro aqui dele para você poder conseguir fazer a conexão de forma segura, tá? Bom, eu vou passar essas referências depois aqui na frente lá da coisa, se vocês quiserem dar uma olhada depois e ver esses links aqui, né? São links bem legais que a gente pode ter bastante referência sobre eles. Então aqui tem uma palestra que eu fiz sobre Kubernetes, né? Tem aqui um artigo sobre monólitos e microserviços, os sites do Kubernetes, o próprio Minikube, e aqui tem os serviços, né, da Microsoft. O Katacoda é um playground de Kubernetes, assim como o Play with K8s também é um serviço, beleza? Então o que a gente vai fazer? Como é que a gente cria um workload dentro do Kubernetes, tá? O VS Code ele tem uma extensão do Kubernetes, se você quiser. Então você consegue conectar, né, nos seus clusters através do VS Code.
Então, ele lê o seu kubectl, né, o seu kubeconfig lá do kubectl, e ele vai ter aqui, né, todas as informações. Então, por exemplo, ó, eu tenho o meu namespaces que estão aqui, os nós do meu namespace. Ó, então, posso puxar aqui as informações desse nó. Dentro desse nó, eu consigo ver todos os pods que estão rodando neles, tá vendo? E aqui tem os nossos workloads. Então, você pode ver que existem vários workloads que ele suporta, né? Aqui tem a parte de redes, então aqui tem serviços, né? Tem endpoints, certo? Tem ingresses, tal. Tem outras coisas que a gente vai criar aqui. Aqui é a parte de volumes, aqui a gente tem algumas configurações, como config maps e secrets, que são dois outros workloads. E aí tem outras coisas aqui bem interessantes, tá? Como é que a gente vai fazer para criar um desses workloads no Kubernetes, tá? A gente vai começar com o serviço do Mongo, tá? Por quê? Porque ele é a base de tudo, né? Então, como é que funciona? O Kubernetes ele é declarativo, tá? Então ele vai ter um arquivo que é um arquivo YAML ou JSON, é recomendado o YAML, tá? Por mais que eu prefira o JSON, o próprio Kubernetes recomenda o YAML do que o JSON, por acho que facilidade de leitura. Então a gente vai criar um arquivo aqui, a mongodb deployment.yaml. Legal? Dentro desse arquivo YAML, a gente vai declarar o que a gente quer que seja criado. Então a gente tem uma série de templates, isso aqui está no site do Kubernetes, a gente tem um template que a gente pode seguir para, por exemplo, criar um deployment. Tá? Então eu vou criar os 3 deployments e aí depois a gente passa a criar os services e depois os ingresses. Aí a gente cria tudo junto, certo? Então a primeira parte a gente vai ter um API version, que é a versão da API do Kubernetes, tá? Essa versão da API você tem que dar uma olhada lá dentro do próprio site do Kubernetes, porque essas versões são promovidas, né? Então isso aqui vai sair de beta, pode ir para V1, pode ir para só extensions, isso vai mudando, tá? Então é importante você dar uma olhada. Kind é onde a gente define que tipo de deployment de workload que a gente quer, então a gente quer um deployment, tá? Isso é padrão para todo mundo. Metadata é onde a gente vai colocar os dados desse workload. Então o nome dele, né? Name. Então a gente vai chamar ele de Mongo, só de Mongo. E aqui é onde a gente define as labels, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar 2 labels. A primeira label vai ser name, que eu vou colocar Mongo. A segunda label vai ser app, que vai se chamar event sourcing. Isso aqui é legal porque, por exemplo, você pode colocar uma env aqui, por exemplo, se você tiver vários ambientes, você pode pôr aqui, ó, env production. Então isso significa que esse ambiente de produção, você pode taguear todos os seus deployments de produção. Ou então você pode simplesmente colocar um row aqui, por exemplo, database, se você tiver compartilhando esse Mongo em outros lugares também. Bacana? Bom, depois disso, isso eu estou fazendo para o deployment, tá? Todas cada um dos workloads do Kubernetes tem um serviço, né? um arquivo diferente, uma estrutura diferente de arquivo que a gente vai ter que criar. Então isso aí está tudo no site do Kubernetes. Você também pode colocar isso no kubectl. Então, a gente tem aqui alguns comandos do kubectl, por exemplo. Né? Então a gente tem describe, attach, tal. E você tem esse comando aqui, ó, kubectl explain. Tá? Então eu posso fazer o seguinte, kubectl explain deployment. Ele vai me mostrar como funciona, qual que é a estrutura que ele precisa. Então ele vai ter uma descrição de tudo que é, deployment, tal, V1 beta 2, tal, etc. Então aqui é V1 beta 1, que é a versão que ele tem. Então aqui é onde você pega as versões. E aqui quais são os campos que ele tem dentro daquele YAML. Então o API version, kind, metadata e tem o spec, né? E o status que ele vai colocar sozinho, isso aqui você não precisa colocar. Legal? Então se você tiver com dúvida, você pode dar um kubectl explain, por exemplo, pods. E aí ele vai te mostrar aqui exatamente o que é cada uma dessas coisas. Bacana? Então a gente vai criar o objeto spec aqui dentro. Dentro desse objeto spec é onde a gente vai colocar toda a especificação desse pod, né, desse deployment. Então a gente vai começar com algumas coisas importantes, tá? Não é obrigatório, a única parte obrigatória aqui eu vou falar para vocês qual que é, mas essa parte que eu estou fazendo não é obrigatória, se você não quiser colocar ele pode ficar com um YAML um pouco mais simples. Eu vou colocar um spec strategy. O que é o strategy? Eu vou definir quando que eu quero fazer um update dele. Então eu quero fazer um update que tem um max surge de 2 e um max unavailable de 1. Isso significa o quê? Significa que toda vez que eu fizer uma atualização, né, mudar uma versão, ele fizer um rolling update desse deployment, né, mudar uma versão e ir atualizando de forma gradual os pods, ele vai sempre criar no máximo 2 pods de uma vez, e ele sempre pode ter no máximo um pod
indisponível, né? Então ele pode matar um pod de cada vez e criar dois. Isso é bacana, você pode colocar uma porcentagem aqui, então eu quero que, tipo, no máximo 20% dos meus pods estejam disponíveis e eu quero que ele crie 10% dos meus pods. Então se você tiver um número de réplicas definido, ele vai ser fixo com um número vai ter uma porcentagem desse número de réplicas aí. Legal? Então eu vou colocar aqui como 2, como 1, isso aqui está na documentação, tá, gente? Vou criar um type e vou chamar esse type de rolling update. Rolling update. Legal? Show. E aqui é onde eu vou definir a quantidade de réplicas que eu quero para o meu MongoDB. Como eu só quero uma réplica dele, então eu vou deixar isso aqui vazio, eu não vou colocar. Legal? Então essa aqui é a parte que é obrigatória para a gente colocar. Então, ó, o template é a parte mais importante, porque aqui é onde a gente vai definir qual é o template dos nossos pods que vão rodar dentro desse deployment aí. Então eu vou criar, daqui para baixo é como se fosse uma cópia do lá de cima, né? Você tira o kind, o API version e pega o metadata, spec e tudo mais. Então você vai ter, aqui você está falando de pods já. Então, quando você está falando de pods, você está falando de um outro workload que você está criando dentro dele. Então a gente vai ter os labels do pod. E vai ser a mesma coisa, tá? Eu vou colocar como Mongo e vai ser um app aqui também, Event Sourcing. É uma boa você sempre manter essas labels padronizadas, tá? É bem legal para você não se perder também. A gente vai ter um spec, spec aqui dentro. E ele já vai me criar aqui um containers, tá? Existem umas extensões que tem esses snippets do Kubernetes, tá? Aqui do próprio VS Code. Nos containers aqui é onde vai ser o nosso spec do container. Vê que isso aqui é um array, tá? Então eu posso criar vários containers aqui dentro dele, se eu quiser. Legal? Então isso aqui, primeiro que ele vai levar é a imagem, tá? A imagem que eu quero rodar é a MongoDB mesmo, do próprio Mongo Latest. E eu vou dar um nome para esse pod aqui. Eu vou chamar ele de Mongo CNTR de container, tá? E aí, o que eu vou falar para ele? Ó, eu quero que, lembra que eu falei para vocês que existe um número limitado de pods que você consegue rodar dentro de um nó, né? Então, como é que você define isso, né? Você dá um número de recursos. Você fala, ó, você pode usar no máximo tantos recursos, tá? Isso aqui é definido pela chave resources, tá? Então, você pode falar aqui, ó, requests, né? Que é o número que ele requisita de recursos, tá? Então, você pode falar que ele requisita CPU, ele pode requisitar, eu coloquei aqui 800 millicores. O que é um 800 millicores? Tem uma explicação mais definida lá na documentação do Kubernetes, mas se fosse seria um processador inteiro, né? Seria 100% da máquina, que eu quero como se fosse 80% da máquina. E memória, que eu quero que ele tenha 2048 megas de memória. E aí você pode definir também o limits. O que é o limits? É o máximo que ele pode chegar. Então eu quero que ele chegue no máximo a 950 millicores, e a memória máxima que ele pode ocupar é de 4.096 MB. O que acontece? Quando você criar um pod que tenha requests, né? Você pode criar um pod que tenha requests e não tenha limits, ou um pod que tenha limits e não tenha requests. Qual que é a diferença? Quando você tem um requests e não tem o limit, você vai ter um limitador inferior. Então, no mínimo, ele vai criar um pod com essas duas características aqui. Ele vai alocar essa memória e essa CPU para você. Tá? Quando você cria um pod com limits, ele vai alocar a memória mínima e a CPU mínima que você pediu, só que quando ele chegar no máximo da CPU, 950 aqui, 4096, se ele passar disso, o Kubernetes vai encerrar o pod, ele vai simplesmente matar o pod e não vai ter nada que você possa fazer com isso, né? A não ser que você edite aí as quantidades de recursos que você está fazendo com que esse pod use. Legal? Então isso aqui é um capacity planning interessante. Além disso, o deployment, ele consegue, não só o deployment, no Kubernetes ele consegue saber quando um pod está pronto já para ser usado, ou quando ele está disponível, ou quando ele está saudável, né? Através de duas chaves bacanas. Então é a liveness probe. A liveness probe significa que ele está vivo, né? É onde ele está vivo. O Mongo ele expõe uma porta TCP na 27017, então a gente vai falar para ele que ele tem um TCP, ele tem que bater numa porta TCP, né, nessa porta 27017 aqui, legal? E aí eu vou falar para ele que ele só pode começar a bater nessa porta depois de 90 segundos que o pod foi criado, porque até lá o Mongo ainda vai estar sendo criado. A gente pode reduzir um pouco isso aqui, eu vou colocar 40 segundos, tá? E aí o timeout seconds é a quantidade de tempo que ele vai demorar entre um ping e o outro, né? Eu vou colocar aqui 60 segundos, eu não quero que ele fique dando ping toda hora no Mongo, tá? E o outro lado é a readiness probe.
tá? Então a Readiness Probe significa o quê? Que ele vai checar, né? A Liveness Probe significa se o pod está vivo e está saudável, e a Readiness Probe significa se ele já está disponível para ser utilizado. E a mesma coisa, aqui para baixo é a mesma coisa. Então a gente vai ter um TCP socket, uma porta que vai ser 27017, e a gente vai ter um initial delay seconds, eu vou colocar isso aqui em 30 segundos e vou colocar um timeout um pouquinho menor de 30 segundos aqui, pela metade do tempo, tá? Para ele saber se o pod já está pronto, ele vai bater inicialmente ali uma vez para ver o que está acontecendo. Legal? E aí a gente vai definir aqui quais são as portas que o nosso container expõe, tá? Como o container ele só expõe uma porta, que é a 27017, eu vou colocar ela aqui, o Mongo só expõe essa porta, eu não preciso ter outras portas aqui, tá? Eu posso dar um nome para essa porta, é bem recomendável a gente fazer isso, eu vou chamar ela de default, porque eu não preciso gerenciar isso aqui pelo número. Imagina que, porque lá na frente a gente vai ter que apontar no serviço qual que é a porta que o serviço aponta dentro do pod, né? E se eu colocasse 27017 depois dessa porta mudasse, eu teria que mudar lá também. Nesse caso eu posso apontar direto para o default, e aí se o número mudar, eu não vou precisar mudar em nenhum outro lugar, só aqui dentro. Se eu tivesse outras portas que forem liberadas, por exemplo, eu poderia colocar mais uma aqui, por exemplo, 56, 45, e fazer a mesma coisa, legal? Além disso, vou ter uma outra definição que é a Image Pool Policy. Lembrando que assim, tudo isso aqui, dentro dessa chave containers aqui, tudo isso aqui a gente está referindo a uma imagem Docker. Tá? Então, ele vai ter que ir lá no Docker Hub, baixar essa imagem, como a gente não colocou aqui, não vai dar tempo também da gente definir como baixar uma imagem privada de um container privado, de um registro privado, a gente vai baixar ela direto do Docker Hub. Quando você não tem nenhuma definição aqui, ele vai lá no Docker Hub, baixa essa imagem e coloca ela aqui. Não vai dar tempo de fazer isso, mas existem vários tutoriais sobre como você criar um container registro privado dentro da própria Azure mesmo, e aí criar um secret que você vai usar para poder baixar essa imagem lá, e você define aqui numa chave que chama Image Pool Secrets, tá? Então aqui é onde você coloca o nome do segredo que você tem aqui com o usuário e senha do seu registro para poder baixar a imagem privada, beleza? Só que não faz sentido a gente baixar a imagem todas as vezes, tá? Então eu vou colocar essa chave aqui, que é o if not present. Então o que significa? Que se a imagem já não estiver presente no cache do Kubernetes lá dentro, ele não vai baixar essa imagem novamente, tá? Você tem always, never e if not present. Always, ele vai sempre baixar a imagem independente do deploy que você deu, tá? Então ele vai sempre ir lá e vai baixar. O never, ele nunca vai baixar a imagem, ele vai baixar uma vez inicialmente, nunca mais vai baixar ela de novo, entendeu? Se ele não tiver no cache, ele nunca vai baixar ela de novo, ela vai sempre usar o cache para sempre, tá? Isso é ruim porque você não consegue atualizar as imagens aqui, fica mais complicado para você atualizar. E esse aqui é o arquivo de deployment que a gente tem do MongoDB. Para a gente criar o deployment do front-end e do back-end, basicamente a gente só vai mudar o nome aqui, ó, do back-end deployment, vamos chamar isso aqui de back-end. Então, a gente vai ter a mesma estrutura, tá? A única diferença é que, em vez de Mongo aqui, eu vou chamar isso tudo aqui de back-end, legal? E ao invés de ter esse Readiness Probe aqui, daqui para baixo, né, da parte de Liveness Probe Ports, eu vou ter que alterar. Por quê? O nosso container de back-end expõe a porta 3000, tá? E eu vou chamar essa porta de HTTP. E não é mais um TCP socket, ele é uma request HTTP. Então como é que funciona? É um HTTP GET. E aí aqui dentro eu vou falar para ele qual que é o path que ele tem que bater. Todo o nosso serviço tem um /ping, né? E esse /ping vai ser o responsável por responder PONG quando estiver liberado, né? Quando ele estiver funcionando. E aí eu vou colocar aqui 90 segundos, porque não precisa de tanto tempo, e eu vou copiar exatamente a mesma coisa para cá. Então eu vou ter um HTTP GET, aí vai ter um path aqui dentro, que vai ser /ping, e aqui vai ter um port 3000, que é onde ele vai bater, o resto continua igual, tá? O que vai mudar também é o nome da imagem. Então a gente tem a nossa imagem, cadê a nossa imagem? Aqui, image, tá? Onde está back-end, eu vou baixar aqui a nossa imagem que está lá no Docker Hub, que é o docker/event sourcing backend. Vou baixar a latest mesmo, não precisa baixar uma versão específica. Eu vou diminuir um pouco a quantidade de CPU e memória que esse processamento usa, porque ele não é tão pesado assim. Vou colocar 256 MB, vou falar que ele pode usar até 512 MB, e ele pode usar até 750 milicores de CPU. Legal? Então, basicamente, tendo isso daqui, a gente tem uma versão semifuncional. O que está faltando para a gente? O back-end ele precisa
de umas variáveis de ambiente. Então a gente pode criar aqui um env, né? E aí as variáveis que a gente precisa é a URL do Mongo, né? O URI do Mongo. Então o nome da URL é database MongoDB URI. E aí o value dessa URL é aquele DNS que eu falei para vocês. Então MongoDB, dois pontos, barra, barra. E aí, como é que funciona, né? O DNS interno do Kubernetes? Vai ser sempre o nome do serviço, então o nome do nosso serviço vai ser Mongo, o nome do namespace que ele está, a gente está no namespace default, o tipo de workload que a gente está acessando, né? No caso é um serviço, então é svc.cluster.local. E aí a porta que a gente está acessando, 27017, legal? Isso vai fazer mais sentido mais para frente, quando a gente for criar os serviços, e eu já te explico direitinho. Então, a outra env que a gente vai usar é a database MongoDB dbName, que é o nome do nosso banco de dados que vai estar criado aqui. Nosso nome do banco de dados vai chamar de Ship Manager. Então, Ship Manager, legal. E o que significa? Ele vai passar para dentro desse container essas variáveis de ambiente aqui, tá? Então, basicamente a gente está pronto. A única coisa que eu vou alterar aqui vai ser o número de réplicas, porque eu quero ter 3 réplicas desse container aqui dentro. Show de bola? Então agora a gente simplesmente copia o back-end e chama ele de front-end deployment. E aí daqui para frente, né, na verdade é só mudar de back-end para front-end e mudar o número da porta, tá? Então aqui, por exemplo, é um barra, não é mais na porta 3000, porque o nosso front-end expõe a porta 80 na barra, né? Então a gente vai pôr aqui a porta 80. Ele não precisa de variáveis de ambiente, tá? E aqui eu vou criar usando essa imagem aqui, que é a imagem K8S, tá? Por que K8S? Porque como eu buildei isso aqui em Vue, ele tá com as envs fixas, tá? Eu não desfixei as envs lá de fora dessa aplicação. Então, essa imagem ela tá acompanhando o serviço que vai ter o nome do back-end, para ele poder conectar. Legal? Do resto eu vou deixar exatamente como está, não vou ficar modificando muita coisa, então vou criar exatamente aquelas 3 réplicas, tal, a mesma coisa. E aí a gente pode partir para a criação dos nossos serviços. A gente pode primeiro verificar se os nossos deployments estão criados da forma certa. Como é que a gente faz isso, né? Pode ver que eu estou com todos eles aqui. Para a gente criar um deployment a partir de um arquivo, criar qualquer workload a partir de um arquivo, a gente usa o comando kubectl create -f, a gente vai passar, né, o nome do nosso arquivo aqui, e aí a gente pode dar um dry run. O que significa dry run? Significa que ele vai bater, vai testar tudo isso, mas ele não vai criar o repositório, não vai criar o workload lá dentro, ele simplesmente vai fazer um teste. Então a gente viu que o MongoDB passou, né, numa boa. Vamos testar com o front-end agora, então o front-end deployment YAML também passou, e o back-end deployment YAML também passou. Legal? Então, basicamente é isso aqui que a gente vai criar no Kubernetes agora, né? Não vou criar no momento, eu vou criar eles todos juntos no final, para a gente não ter o problema de serviços e tudo mais. E aí a gente vai continuar agora criando os nossos serviços. Uma coisa importantíssima que eu vou falar para vocês é que, como a gente está usando o Mongo, né? O Mongo é um banco de dados, então ele é persistente, né? Só que nesse nosso workshop agora a gente não vai criar um Mongo persistente, tá? Por que eu estou falando isso? Porque para a gente poder fazer esse Mongo persistir, a gente precisa criar um volume. E esse volume ele precisa ser alocado dentro do nosso pod aqui, dentro do nosso deployment, que vai ser utilizado pelo Mongo, tá? Como não vai dar tempo para a gente fazer isso, já está ficando meio grande o vídeo, eu vou criar ele de forma normal. Isso significa que ele não vai ser persistente. Todos os dados que a gente guardar nesse MongoDB vão ser removidos quando eu deletar esse pod aí, legal? Então, tendo isso em mente, né, depois vocês podem pesquisar sobre isso lá na frente, você consegue fazer um MongoDB tranquilamente, só que a única diferença é que ele não vai ser persistente, tá? Então não é tão útil assim você fazer um MongoDB dentro do Kubernetes, mas por causa desse tipo de coisa. Bacana? Agora a gente vai criar os nossos services, tá? O que muda aqui de um para o outro, tá? Vamos criar um novo arquivo, vou chamar ele de MongoDB, como a gente já está começando pelo MongoDB Service. Bacana? Vai ser basicamente tudo a mesma coisa, a gente vai ter um API version aqui, vai ser V1 dessa vez. O kind dele vai ser Service. Legal? Aí ele vai ter o metadata, tá? Esse metadata ele não precisa de labels aqui, porque é um serviço, tá? Então ele não faz muito sentido ter labels. Então eu vou colocar só o nome.
Eu vou colocar o spec dele, e aí dentro desse spec ele leva uma parada que chama selector. O que são os selectors? O selector é, por exemplo, não, né? Ele é exatamente as labels que esse serviço vai atender. Então, como a gente tem duas labels aqui, tá vendo? A MongoDB e Event Sourcing, são as labels do nosso deployment. Então, todo deployment que tiver uma label name com esse valor e uma label app com esse valor, vai ser atendida por esse serviço aqui com esse IP fixo, tá? Ele tem um tipo, tá? Todo serviço tem um tipo. São esses 4 tipos aqui que você pode utilizar. Então, tem um Cluster IP, External Name, Load Balancer e Node Port. Beleza? O que muda, né? Vou dar uma ampliada aqui para vocês. O Cluster IP, ele é um serviço interno, que é o que a gente vai usar aqui. Ele só vai expor o IP para dentro do cluster, ele não vai expor o IP para fora, nenhuma porta e nada do tipo. Então você não vai conseguir acessar esse serviço de fora. O que é ideal para o MongoDB, porque a gente não vai querer que ele seja acessado externamente via IP. Né? Na verdade, todos os serviços que a gente for criar, tanto do back-end quanto do front-end, vão ser também Cluster IPs, porque a gente vai tratar isso daqui com um ingress. Tá? A gente vai colocar um ingress na frente, que é uma regra de entrada, né, com DNS, e essa regra de entrada não vai precisar que a gente exponha o serviço externamente. Tá? Então a gente vai manter dessa forma aqui. Os outros 3 tipos, né, o external name aponta para um DNS externo, então um serviço externo ao seu cluster. O load balancer é aquilo que eu já tinha falado, ele é um serviço que vai ser a porta de entrada, então se vocês tiverem aqui a extensãozinha, tá vendo? Ele vai dizer para você o que é o que. E o node port é um serviço que ele vai ser exposto dentro do cluster e também fora do cluster como uma porta fixa, né? E aí a gente vai definir quais são as portas que a gente vai habilitar. Primeiro eu vou dar um nome para essa porta, o nome da porta do serviço, tá? Então eu vou chamar ela de HTTP também, porque é a porta... Na verdade não vou chamar de HTTP porque ela não é HTTP, tá? Eu vou chamar de default, porque é a porta padrão do Mongo, e essa porta é a 27017, que é a porta que o serviço vai abrir para fora, tá? E essa porta vai estar mapeada, né, por uma porta destino, que vai chamar default. Lembra que a gente chamou essa porta aqui de default? Então você vê que eu estou dando o nome dessa porta aqui dentro. Então essa aqui é a porta do nosso pod aqui dentro. E basicamente é isso, acabou. Não tem mais o que a gente fazer dentro dos serviços. Isso aqui é basicamente tudo que precisa ser feito no serviço. A gente simplesmente pode copiar o arquivo e dar um back-end service aqui. O que vai mudar de um para o outro basicamente são os nomes só. Então ao invés de Mongo vai chamar de back-end, certo? E aqui, ao invés de ser default, eu vou chamar ela de HTTP, dos dois lados, e a porta que ele vai liberar vai ser a porta 80. Por que eu vou falar que a porta 80? Você, putz, mas você liberou a porta 3000 lá dentro, não liberou? Liberei. Então aqui, ó, a porta do container é a porta 3000. Mas eu não quero que a nossa aplicação seja acessada através da porta 3000 lá fora. Certo? Tipo, eu não quero que ele acesse 2.3000. A porta 80 é a porta padrão de HTTP, então eu não preciso ficar colocando ela. Então eu simplesmente vou falar que o meu serviço ele expõe uma porta 80 que mapeia para a porta HTTP, que no caso é a porta 3000 aqui do nosso container. Beleza? Então, tranquilo aqui, sem problema nesse modelo. E aí agora eu vou criar o do front-end. O front-end service. Tá? Novamente, o que vai diferenciar, nesse caso aqui, literalmente o que vai diferenciar são só os nomes, que eu vou chamar isso aqui de front-end, porque as portas são as mesmas, tá? Não muda nada. Tá? Então, esse daqui são os nossos services que a gente vai criar. Legal? E agora, o que a gente precisa fazer? Se eu criar isso aqui do jeito que está, ele vai subir, ele vai funcionar, mas eu não vou conseguir ter um acesso externo para ele, porque eu não vou conseguir acessar esse IP do que está acontecendo lá. Né? Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou até criar esses workloads aqui para vocês verem. Então, vamos fazer um kubectl create -f. Vamos começar sempre pelos serviços mais internos, né? No caso, o que é necessário rodar, então, são os deployments. Então, a gente vai começar com o MongoDB Deployment. Você pode passar mais de um arquivo também para ele, tá? Então, a gente vai pegar o MongoDB, depois o front-end Deployment e depois o back-end Deployment. Legal? Quando eu der um Enter aqui, ele vai demorar uns instantezinhos e vai criar esses deployments para mim. E aí eu posso simplesmente fazer um kubectl ou k get deploy. E aí você vai ver que vai ter 3 deployments sendo prontos. Né? Se eu der um get pods, ele vai ter os pods desses deployments. Então você pode ver que tem 3 do back-end, 3 do front-end. Um deles já deu o crash loop backoff. Vamos fazer um teste aqui e ver o porquê que está acontecendo isso. Então vamos dar um k logs deploy e deploy back-end.
Então isso aqui vai me mostrar os logs desse pod, né? Então provavelmente o que aconteceu é que, como eu criei os serviços todos de uma vez, ele não encontrou ainda porque o serviço do Mongo não estava ok, ainda não estava no ar, tá? Então eu vou dar um kget pods novamente. Legal, então aqui está criando, bacana, está running aqui. Vamos dar um kubectl logs deploy mongo para ver se está tudo certo. Então bacana, está funcionando, ó. Já isso aqui essa aqui é a readiness probe que a gente falou que ele tinha que funcionar. Você pode ver que ele bate aqui e depois ele desconecta, nada demais, ó. Bacana, legal. E aí o que aconteceu? Vamos pegar os pods novamente. O que aconteceu? Você pode ver que ele não está conseguindo conectar, sabe, entre um e outro. Por que ele não consegue conectar? Lembra que a gente não criou o service? Então você pode ver, ó, ele não está conectando nesse DNS aqui, ó, porque o service não existe. Legal? Então não faz sentido ele realmente estar funcionando, porque o service não está existindo. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar os services. Então vamos dar um kubectl create mongodb service.yaml -f frontend service.yaml -f backend service.yaml também. Legal? Então ele vai criar esses 3 serviços para mim. E aí o que eu vou fazer? Tá? Isso aqui já é uma coisa interessante de ter acontecido, tá? Porque os pods falharam. Legal? Ele vai tentar ficar recriando esses pods por um determinado tempo, ele vai ficar dando restart nesses pods por um determinado tempo, e aí ele vai tentar criar esses pods novamente, tá? Você pode dar um "-w" aqui para fazer com que ele fique observando esse comando o tempo inteiro. Ele vai ficar rodando isso aqui várias vezes, tá? Você pode ver que ó, um deles já está running, um está como crash loop backoff e o outro está como pending, tá? Por que esse carinha aqui está como pending e não está ainda rodando? Vamos checar esse cara aqui. Então como é que a gente checa para saber se esse serviço está de fato funcionando? A gente dá um kubectl describe pod e aumenta aqui, então, backend. Por quê? Olha só, ele deu um fail de scheduling porque está faltando CPU. Não tem nenhum nó disponível para a gente criar isso daqui. Então vamos lá no nosso... Isso aqui é o que o Azure Autoscaling faria, né? Então ele escalaria o nosso nó automaticamente, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos escalar aqui, vamos abrir o nosso resource group. Legal. Vamos entrar aqui no nosso serviço aqui do Kubernetes, certo? E aí a gente vai vir aqui em Node, ou Scale, né, que é onde a gente está aqui colocando. Você vê que agora eu tenho 3. Vamos colocar 5 nós, legal? E vamos salvar. Então ele vai fazer esse update aqui, que vai atualizar o número de nós para mim. Então vamos voltar aqui para ver se isso aqui já está acontecendo. Ainda tem 3, não está acontecendo ainda, então vou deixar um "-w" aqui para ele ficar checando isso. Enquanto ele cria esses nós, daqui a pouco a gente volta aqui, vamos criar os ingresses, tá? Os serviços que vão fazer com que a gente acesse a nossa aplicação. Nesse caso, a gente não vai precisar de um ingress para o Mongo, tá? Porque não faz sentido a gente poder acessar a nossa aplicação de fora, nosso banco de dados de fora. Simplesmente porque ele é interno e a gente vai acessar ele através da nossa API, que é o nosso back-end, tá? Então, a gente só vai criar um serviço de ingress para o back-end e um para o front-end. Como é que isso funciona? A API version, novamente, a única diferença é que essa daqui é extensions/v1 beta 1, legal? Qual que é o tipo que a gente quer criar? Que é um ingress. Vamos ter os metadatas, normalmente, que nem qualquer outro. Então a gente vai ter um nome, que vai ser o nome do back-end, e a gente vai ter as nossas labels aqui, que vai ser name, back-end, por exemplo, a gente vai ter o app, event, sourcing também, legal? Aí que está a parte diferente, tá? Uma coisa interessante que a gente vai ver aqui no nosso Kubernetes. Se eu conseguir pegar, se ele funcionar... funcionou. Lembra que a gente ativou aquele application route HTTP lá atrás, quando a gente criou o nosso cluster? Ele criou esses 3 registros aqui, legal? Esse aqui é o back-end principal do nosso serviço, então todos os requests HTTP vão bater aqui. Isso aqui vai ser o responsável por criar o registro DNS dentro do nosso registro de DNS aqui. Ó, ele já criou aqui o nosso serviço. Deixa eu pegar aqui. Então, ó, lembra que a gente tem esse DNS zone aqui?
Então, esse carinha vai ser o responsável por criar aqui dentro desse DNS Zone um registro tipo A e um registro, acho que tipo TXT, um registro tipo CNAME, alguma coisa do tipo, né? Então, esse serviço vai ser o responsável por criar aqui dentro essa informação que a gente precisa aqui. Então, o que a gente vai ter que fazer? Para ele entender que esses serviços são criados aqui dentro, né? Para ele entender que esse ingress é de fato um ingress do Application Routing, esse ingress ele vai ter que ter uma anotação específica. O que é essa anotação específica? Então a gente tem uma tag aqui que chama annotations, essa tag chama kubernetes.io/ingress.class, tá? E é essa aqui que vai ser a anotação que a gente vai colocar, vai ter que ter exatamente esse mesmo nome aqui, HTTP Application Routing. Legal? Então todo mundo que tiver essa anotação aqui de kubernetes.io/ingress.class vai ser identificado por esse carinha aqui, que é o Ingress Controller e o External DNS, e aí ele vai criar o Ingress Controller, o Nginx Ingress Controller aqui. Se você der um logs aqui nele, você vai ver, opa, isso aqui vai dar errado porque não está no Kubesystem. Se você der um logs aqui nele, você vai ver que isso aqui basicamente é um Nginx, legal? Isso aqui ele vai olhar, ficar observando todos os serviços e todos os services que você criar e vai criar um proxy reverso interno lá dentro do Nginx para que você possa acessar as configurações, acessar os serviços externamente através do proxy reverso dele, certo? Então imagina que você criou um service, ele vai criar lá dentro da configuração do Kubernetes, não sei se já tem aqui, blá, blá, blá. Não, vamos ver se está aqui. Não, ainda não está aqui, tá? Então ele vai precisar de um ingress primeiro, legal? Toda vez que eu criar um ingress, ele vai vir aqui, vai identificar isso daqui e vai criar um service dentro do Kubernetes, tá? Dentro do Nginx, para que a gente possa acessar isso aqui externamente, tá? Aí a outra parte que a gente vai precisar é a spec, e aí dentro da spec a gente tem algumas coisas bem simples, que são as rules. A rules, ela fala assim, ó, esse host aqui especificamente pode acessar através de HTTP, nesses caminhos aqui, né, no caso path. Como a gente está no back-end, né, path pode ser qualquer um, através do barra mesmo, ele vai acessar um serviço, né, então back-end que é deixa eu ver o que está errado. Ele vai acessar através aqui, né, do back-end, por isso que eu não gosto muito de YAML, que você tem que ficar fazendo indentação, é um saco. Vamos lá, novamente, host HTTP, paths, depois path, legal? Então a gente vai ter aqui uma série de coisas que a gente pode colocar. O back-end significa qual que é o serviço que vai estar respondendo por essa chamada. O nome do serviço é o back-end e ele vai responder na porta HTTP. Lembra que a gente criou essa porta aqui atrás, né? Então ele vai responder nessa porta aqui para esse ingress. E onde é que entra o host? O host é o nosso DNS, então ele vai chamar back-end. Só que a gente tem um serviço de DNS aqui dentro, tá vendo? Como é que a gente sabe qual que é o nosso domínio? Então vamos criar um novo record set aqui dentro para dar uma olhada. Você pode ver que aqui dentro ele já vai colocar algumas informações. Isso aqui vai variar de pessoa para pessoa, tá? Mas esse aqui é o nosso domínio do DNS de dentro da Ether. Então vai ser backend ponto isso tudo aqui, legal? Então a gente salva e copia ele para o front-end. Então front-end ingress.yaml, legal? Então vem aqui novamente, certo? Não vai mudar absolutamente nada, a única coisa que vai mudar é que aqui vai chamar front-end e aqui vai chamar front-end também. Legal, então a gente já tem tudo aqui setado, tá? Vamos ver se a gente já criou os nossos nós. Ó, sim, agora já temos os nós criados, a gente tem 5 nós agora. Provavelmente a gente já deve ter os nossos pods rodando, então todos os nossos pods estão rodando já, está tudo funcionando perfeitamente. Se a gente der um klogs aqui, deploy backend, você vai ver que ele já deve estar conectado, já está dando ping, inclusive esse aqui é a readiness probe, tá? Aquela liveness probe é a readiness probe que a gente configurou a cada, acho que 1 minuto, né, ou 1 segundo, ou 30 segundos, eu acho, que foi o que a gente colocou. Vamos confirmar aqui, só para dar uma olhada. 30 segundos, tá? Que é a readiness probe, e depois a liveness probe a cada 1 minuto. Legal? Agora a gente vai criar esses serviços aqui. Então vou dar um get services aqui para vocês verem que os nossos serviços também estão criados. Você pode ver que ó, o back-end ele tem um cluster IP, que é o IP interno desse servidor.
o front-end também, e eles expõem as duas portas 80, tá? O Kubernetes é um serviço padrão, que é o serviço que o próprio Kubernetes cria. Esse aqui é o Mongo, que expõe a porta 27017. Vocês vão ver que se eu fizer isso daqui no kubesystem, eu vou ter um load balancer. Tá vendo aqui, ó, que é o Nginx Ingress? O load balancer, sempre por padrão, vai ter um external IP. Por que ele tem esse external IP? Porque lá aqui no nosso cluster test, você vai ver que ele tem um application load balancer. Tá vendo aqui? Esse application load balancer é criado toda vez que você cria um serviço do tipo load balancer aqui dentro. Legal? Então ele vai ficar criando novos serviços lá dentro. Então você pode ver que o Kubernetes ele é altamente ligado com a cloud que você está utilizando. Tá? Então a gente vai criar aqui "-f frontend ingress.yaml". Legal, primeiro que a gente vai criar. Depois a gente vai criar o backend ingress.yaml. Então ele já vai estar criado. Vamos dar um kubectl get ingress. Então ó, foi criado aqui. Vamos dar um kubectl logs nesse addon, app e tal, Nginx Ingress Controller. E agora você vai ver, tá vendo, ó, que ele pegou o nosso deployment que foi criado, ó, então, nosso ingress, tá vendo, ó, criou aqui um tipo ingress, tipo front-end, e fez um update no nosso service lá dentro. E agora, vamos pegar aqui, por exemplo, vamos pegar os pods, né, vamos dar um get pods dentro de kubesystem. Então a gente vai fazer os logs do external DNS. Então vamos ver o que ele está printando aqui pra gente, tá? Então vai ter o kubectl logs aqui, external DNS. Ele está deletando aqui, foi o que eu criei ontem à noite para poder fazer esse teste aqui. Ele demora um pouquinho para você poder fazer essa atualização. Então "-f aqui para poder fazer, para poder seguir. Então ele vai demorar um tempinho para buscar ainda esses nomes. Então o que vai acontecer é que ele está tentando fazer a criação desses serviços aqui, dessas zonas de DNS. Você pode ver que uma ele já criou, a back-end já foi criado aqui dentro, back-end como TXT, front-end. Tá? O que significa isso agora? Significa que a gente vai poder acessar essa informação aqui dentro através do próprio navegador. Tá? Então vamos fazer um teste, vamos acessar aqui back-end do nosso DNS. Você pode ver que ele bateu aqui certinho. Se eu dar um /ping, ele tem que me responder com PONG. Então, perfeitamente funcional. E agora a gente vai pegar o nosso front-end aqui dentro e vai tentar fazer a mesma coisa, tá? Vamos acessar esse front-end daqui de dentro. E aí você vai ver que eu vou conseguir acessar a minha aplicação normalmente, e ela vai estar funcionando perfeitamente. Não vai ter nada aqui ainda, tá? Então a gente vai ter um porto. Então vamos criar um porto aqui normalmente, certo? Então você vai ver que ele vai criar. Vou até abrir aqui as chamadas de rede para a gente poder ver o que está acontecendo. Aí você vê que ele está batendo no nosso back-end aqui, ó, certinho, ele está respondendo perfeitamente com tudo que está acontecendo aqui dentro. Legal. Vamos criar um navio. Vamos colocar ele dentro de um porto. Vamos fazer um create. Então você pode ver que ó, ele já está perfeitamente aqui criando tudo que eu preciso criar. Então not modified e tal, created. Então vamos vir aqui e ver os nossos navios criados. A gente consegue checar aqui exatamente o que está acontecendo. Ó. A gente pode tirar, colocar ele de volta num porto. Legal. Então a gente tem nossa aplicação completa já criada aqui dentro do Kubernetes. Tá? Então aqui você pode modificar isso daqui. Você poderia, né, criar um serviço externo para você não precisar utilizar o DNS do Kubernetes aqui de dentro. Você pode criar, por exemplo, um CNAME que aponta para esse IP aqui. E se você tiver um domínio, você mesmo, né, você tiver um domínio próprio, você pode criar no seu próprio domínio, apontando para esse IP aqui. Que IP é esse? Esse IP é o IP do nosso load balance. Pode ver aqui ó, que ele atualizou os registros, né, tá vendo? Ele fez um log de tudo que ele fez lá dentro da AKS. Se eu der um kubectl get services no kubesystem, você vai ver que esse IP aqui que a gente está apontando é o IP do load balancer. Tá? Então, todo lugar você vai apontar para esse IP, independente de que aplicação você está tentando acessar. Tá? Então, essa é a nossa funcionalidade, essa daqui é a nossa aplicação completamente funcional dentro de um cluster Kubernetes na AKS, sendo automaticamente gerenciado pela Azure. Beleza, pessoal? Para finalizar, né, eu só quero mostrar esse último slide aqui de agradecimento para vocês.
Isso era o que eu tinha para falar para vocês sobre AKS, sobre Kubernetes no geral. Espero que vocês tenham gostado muito. Espero que tenha sido útil para vocês. Qualquer dúvida, qualquer questão que vocês queiram, se vocês querem perguntar qualquer coisa, podem falar comigo através do Twitter, podem falar comigo através do meu site, tá? Não existe nenhum tipo de restrição, eu respondo todo mundo. Tem meu Telegram também no meu site, então vocês podem me chamar no Telegram também. E, bom, esses arquivos que eu criei aqui, né, de deployments e tudo mais, eu não vou colocar eles no GitHub, porque esses arquivos, todos eles são colocados diretamente na documentação, então não faz sentido eu colocar eles no GitHub. Além do mais, essa live vai estar gravada, tá? Então vocês podem ir checando esse arquivo aqui toda vez que vocês quiserem dar uma olhada, então sem problema nenhum. E aí, espero que vocês tenham gostado bastante e é isso aí, pessoal. Muito obrigado.